Vamos abrir a palavra de Deus em Evangelho de João 15. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Nós vamos ler do versículos 1 a 8 Nosotros vamos a leer del versículo 1 al 8 e saltar para o 16. y luego vamos a saltar hacia el 16. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Grato, irmão. Hoje nós vamos tocar sobre a disciplina de Deus. Hoy nosotros vamos a hablar sobre la disciplina de Dios. Ontem falamos da relação entre a palavra de Deus e a vara que produz fruto. Ayer nosotros hablamos de la relación entre nosotros y Dios y la vara que produce fruto. Vocês se lembram que falamos do versículo 3 e o versículo 7? ¿Ustedes se acuerdan de lo que hablamos en el versículo 3 y el versículo 7? Quantos estavam ontem aqui? ¿Cuántos estaban ayer aquí? Vamos apenas lembrar rapidamente antes de avançar. Solo vamos a acordarnos de forma rápida para poder avanzar. O versículo 3, El versículo 3. vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. E essa palavra aqui no original é logos, Y esa palabra aquí en el original es logos, que representa todo o pensamento de Deus. que representa todo el pensamiento de Dios, Tudo que Deus falou, todo lo que Dios habló, tudo que está escrito, todo lo que está escrito. é toda a verdade de Deus. Es toda la verdad de Dios. Então Jesus está falando Entonces Jesús está hablando que o que nos limpa é a sua palavra. que lo que nos limpia es la palabra. Então essa é a função da palavra de Deus nesse texto. Entonces esa es la función de la palabra de Dios en este texto. Mas no versículo 7, Pero en el versículo 7, se permanecerdes em mim si permanecéis en mí e as minhas palavras permanecerem em vocês, y mis palabras permanecen en vosotros, pedirão o que quiserem pedid todo lo que queréis e lhes serão feitos. y os será hecho. Ele está fazendo uma promessa Él está haciendo una promesa que se a gente permanecer nele que si nosotros permanecemos en Él e as suas palavras permanecerem em nós, y sus palabras permanecen en nosotros, então nós vamos pedir tudo o que quisermos entonces nosotros podemos pedir todo lo que queramos e será feito. y nos será hecho. Que palavra, que promessa ousada. Qué promesa osada. Tudo que pedirmos, ele responderá. Todo lo que pidamos, Él nos va a responder. Ontem nos lembramos Ayer nos acordamos que aquele obreiro da África do Sul, que aquel obrero de África del Sur, Andrew Murray, Andrew Murray, ele diz que o normal de um cristão él decía que lo normal de un cristiano é ter todas as suas orações respondidas. es que todas sus oraciones sean respondidas. Se nossas orações não estão sendo respondidas, Si nuestras oraciones no están siendo respondidas, algo está errado com a nossa relação com Deus. entonces algo está mal con nuestra relación con Dios. Mas para Deus responder as nossas orações, Pero para que Dios responda a nuestras oraciones, ele colocou uma condição. Él colocó una condición. Existe uma promessa, Existe una promesa. ele vai cumprir a parte dele Él va a cumplir la parte de Él se nós cumprirmos a nossa parte. si nosotros cumplimos con nuestra E a parte. nossa parte é permanecermos nele. Y nuestra parte es permanecer en Él. E a sua palavra permanecer em nós. Y que su palabra permanezca en nosotros. Mas palavra aqui no versículo 7, Pero la palabra aquí en el versículo 7, no original grego, en el original griego, é rema. es rema. É aquela palavra que ele revelou Es la palabra que Él nos ha revelado a partir das Escrituras. a partir de las Escrituras. No verso 3 temos logos. En el verso 3 tenemos logos. Todo o pensamento de Deus. Todo el pensamiento de Dios. Toda a palavra de Deus. Toda la palabra de Dios. E no versículo 7 Y en el versículo 7 temos o rema, tenemos rema, que é aquilo que ele vivifica do logos que es aquello que Él vivifica del logos, para poder nos dirigir.
para poder dirigirnos. Então a igreja ela é conduzida como um barco Entonces la iglesia es dirigida como un barco que tem dois remos. que tiene dos remos. Por um lado, toda a verdade de Deus, Por un lado toda la verdad de Dios, toda a Escritura. toda la escritura. E por outro lado, Y por el otro lado, o rema de Deus. el rema de Aquilo Dios. que Ele revela para nós hoje da Sua palavra. Aquello que Él nos ha revelado por medio de su Se palabra. tivermos o Logos e o rema, Si tenemos el logos y el rema, avançaremos na direção de Deus vamos a avanzar en la dirección de Dios, sem nos desviar da Sua vontade. sin desviarnos de su voluntad. Agora nós temos um problema aqui. Ahora nosotros tenemos aquí un problema. A nossa tendência Nuestra tendencia é querer só um lado da palavra. es Querer só um aspecto solamente da querer una parte de la palabra, aquilo que mais nos agrada. solamente aquello que más nos agrada. Quando nós somos novos no Senhor, Cuando nosotros somos unos niños en el Señor, nós queremos escolher até o que nós vamos ler. nosotros hasta queremos escoger lo que vamos a leer. Quais salmos vamos ler. ¿Qué salmos es el que vamos a leer? Mas você tem uns livros na Bíblia que nós não gostamos. Pero tenemos unos libros en la Biblia que no nos gustan. Quem gosta de Levítico aqui? ¿A quién le gusta Levítico aquí? Somente o Pablo. Mas o Pablo não é muito normal. Solamente Pablo, pero Pablo no es muy normal. Todos deveríamos gostar de Levítico, A todos nos debería gustar Levíticos, porque é a palavra de Deus. porque es la palabra de Dios. Vocês estão entendendo? ¿Están entendiendo, hermanos? Então esse é um problema que nós temos hoje. Ese es el problema que nosotros tenemos hoy. Por outro lado, se nós somos muitos místicos, Por otro lado, si también somos muy místicos, vamos só querer a palavra revelada. solamente vamos a querer las revelaciones. E aí nós vamos desprezar o estudo da palavra, Y nosotros ahí vamos a despreciar el estudio de la a palabra, exposição da palavra, la exposición de la palabra, de cavarmos nas Escrituras. de ahondar en las escrituras. E quando queremos apenas o que é revelado, Y cuando queremos solamente aquellas revelaciones, nos tornamos místicos. nos volvemos místicos. E às vezes o nosso misticismo Y a veces ese misticismo ou a nossa experiência, o esas experiencias nuestras, ela passa a estar acima das Escrituras. esas experiencias, esas revelaciones pasan a estar por encima de las escrituras. E agora a Bíblia perde a sua autoridade sobre nós. Y ahora la Biblia pierde su autoridad sobre nosotros. E se ela deixou de ser autoridade sobre nós, Y si ahora la Biblia deja de ser autoridad sobre nosotros, então nós vamos dar lugar ao inimigo. entonces nosotros le vamos a dar un lugar al enemigo. Por isso que é muito importante esse texto. Por eso es que es tan importante este texto. E relacionar o versículo 3 e o versículo 7. Y así relacionar el versículo 3 y el versículo 7. Uma igreja deveria ser bíblica e espiritual. Una iglesia tiene que ser bíblica y espiritual. Por um lado, aprofundar em toda a vontade, todas as Escrituras. Por un lado, ahondar en todas las escrituras. E por outro lado, sermos fiéis ao que Ele tem nos dirigido. Y por otro lado, ser fieles a lo que el Señor nos ha dirigido. Então nós seremos como um barco com dois remos Entonces nosotros seremos como un barco con dos remos e iremos prosperar na obra do Senhor. e iremos a prosperar en la obra del Señor. Então Ele poderá responder às nossas orações, Y así Él podrá responder nuestras oraciones, porque serão orações segundo as Escrituras. porque serán oraciones según las escrituras. Então esse é um segredo para a obra de Deus prosperar. Entonces ese es un secreto para que la obra de Dios pueda prosperar. Mas a obra de Deus não prospera somente com a sua palavra. Pero la obra de Dios no prospera solamente con la palabra. con É su palabra. necessário a obra da palavra de Deus em nós. Es necesario también la obra de la palabra de Dios en Ou nosotros. seja, não apenas ouvirmos as Escrituras, O sea, no solamente oír las escrituras, mas também obedecermos às Escrituras. sino también obedecerlas. Então, entre os aspectos da obra do Senhor, Entonces, entre los aspectos de la obra del Señor, existe a disciplina de Deus. existe la disciplina de Dios. Essa é uma parte que nós não gostamos muito. Esa es la parte que no nos gusta mucho. Mas se somos filhos de Deus Pero si somos hijos de Dios e se amamos a Deus, y si amamos a Dios, nós aceitaremos a sua disciplina. entonces vamos a aceptar la disciplina de Nós Dios. seguiremos o nosso irmão mais velho, Nosotros vamos a seguir a nuestro hermano más que viejo, viveu sob a disciplina do seu pai. que vivió sobre la disciplina de nuestro Padre. E é interessante que quando ele fala de como ele seguiu o pai, Y es interesante que cuando él dice cómo siguió a su Padre, olha como ele diz o versículo 9. mire cómo él dice en el versículo 9. Como o Pai me amou, Como el Padre me ha amado, também eu amei vocês. así también yo os he amado. Permaneço no meu amor. Permaneced en mi amor. Como que o Pai o amou? ¿Cómo es que el Padre lo amó? Ele o levou à cruz. Él lo llevó a la cruz. Ele cuidou de todos os aspectos da vida do seu filho. Él cuidó de todos los aspectos de la vida de su hijo. Ele não permitiu nenhum dano ao seu filho, Él no permitió ningún daño a su hijo. mas a direção de Deus para ele era a cruz. Pero la dirección de Dios para él era la cruz. Às vezes nós achamos que Deus não nos ama.
A veces nosotros creemos que Dios no nos ama quando nós estamos debaixo de tribulação, cuando nosotros estamos pasando por tribulaciones, por lutas, por luchas, provações, por pruebas, quando muitas coisas estão contrárias ao que a gente esperava. por mucho, aunque sea que las cosas estén pasando al contrario como nosotros esperábamos. Será que Deus nos esqueceu de nós? ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? Mas Jesus cria na soberania de Deus. Pero Dios creyó en la soberanía de Dios. Jesus cria na soberania do seu Pai. Jesús creyó en la soberanía de su Ele Padre. cria que nada estava fora do controle do seu Pai. Y él no creía que nada estaba fuera del control de su Padre. Então presta atenção nisso. Entonces preste atención en esto. Como o Pai me amou, Como el Padre me ha amado, eu também amei vocês. así también yo os he amado. Permaneçam no meu amor. Permaneced en mi amor. Então vamos entender que o amor de Deus Entonces vamos a entender que el amor de Dios envolve disciplina, también envuelve la disciplina, porque Ele espera frutos de nós. porque Él también espera frutos de nosotros. Deus não nos ama como nós amamos nossos filhos, Dios no nos ama así como nosotros amamos a nuestros hijos, porque às vezes achamos que amar uma criança porque a veces pensamos que amar a un niño é poupá-lo de sofrimento. es como quitarlo, Evitarlo. guardarlo del sufrimiento. Então, se ele chorar e fizer uma pirraça, Entonces si el niño llora y hace pataleta, aí você vai lá e atende o que ele está pedindo. entonces usted va y le da lo que él quiere. Mas Deus não é assim. Pero Dios no es así. Deus visa o fruto em nós, que nós possamos dar fruto. Dios quiere que nosotros también podamos dar fruto. E por isso Ele nos disciplina. Y por eso es que Él nos disciplina. Então vamos ao versículo 2. Entonces ahora vamos al versículo 2. Todo ramo que estando em mim, Todo pámpano que en mí no lleva fruto, Ele o corta. Él lo quitará. E todo que dá fruto, Ele limpa, Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que produza mais fruto ainda. para que lleve más fruto. Você está vendo? ¿Usted está viendo? Aquele fruto, aquele ramo que estiver nele, Aquel pámpano que esté en él que não dá fruto, y que no dé o fruto, que ele vai fazer? ¿qué es lo que Él va a hacer? Hã? Ele vai cortar. Él lo va a cortar. Puxa, mas por que vai cortar? Uy, pero ¿por qué lo va a cortar? O versículo 16 responde. El versículo 16 lo responde. Vamos de novo ao versículo 16. Vamos de nuevo al versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, No me elegisteis vosotros a mí, mas eu escolhi vocês. sino que yo os elegí a vosotros. Agora, para o que ele nos escolheu? Ahora, ¿para qué es que Él nos escogió? Para irmos para o céu. ¿Para irnos para el cielo? Não é assim que diz a sua Bíblia? ¿No es así que dice su Biblia? Não é. No, Ah, então ele nos escolheu apenas para sermos salvos. Entonces Él solamente nos escogió para ser salvos. Ou nos escolheu para estarmos congregando e cantando. O nos escogió para congregarnos y para estar cantando. Claro, a salvação, digamos, é o propósito de Deus, Claro, la salvación es el propósito de Dios, mas apenas o primeiro degrau. pero solamente es el primer escalón. Não é todo o propósito de Deus. No es todo el propósito de Dios. Deus nos salva porque Ele tem um grande propósito. Dios nos salva porque Él tiene un gran propósito. E aqui Ele está dizendo, no versículo 16, Y Él aquí nos está diciendo en el versículo 16 que Ele nos escolheu que Él nos escogió e nos designou y nos designó para que vão e deem fruto. para que vayamos y demos fruto. Você está vendo? ¿Usted está viendo? E o fruto de vocês permaneça. Y que nuestro fruto permanezca. Duas coisas. Dos cosas. Ele nos escolheu para darmos frutos, Él nos escogió para dar fruto, mas Ele não espera que depois você não cuide do fruto. pero Él tampoco espera que usted después no cuide de ese fruto. Não, Ele quer que o fruto permaneça. Él también quiere que ese fruto permanezca. E isso fala da responsabilidade espiritual Y eso también nos habla de la responsabilidad com espiritual aquilo que Deus confiou a cada um. con aquello que Dios le confió a cada Então são uno. duas coisas. Ele espera que possamos dar fruto Entonces son dos cosas. Él espera que podamos dar fruto e que esse fruto permaneça. y que el fruto también permanezca. E para que isso aconteça, Y para que eso pueda pasar, Ele está dizendo que vai responder as nossas orações, Él está diciendo que va a responder todas nuestras a oraciones, fim de que tudo que pedir ao Pai em meu nome, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Ele lhes conceda. Él os lo dé. Você está vendo claramente esse versículo 16? ¿Usted está viendo claramente ese versículo 16? Para que Deus escolheu você e a mim? Para que Dios lo escogió a usted y a mí, Para que possamos produzir frutos, para que podamos producir o frutos, fruto permaneça el fruto e permanezca tenhamos uma vida de oração.
y tengamos una vida de oración que Deus responde y que Dios nos responda para que esse fruto permaneça. para que ese fruto permanezca. Mas se não temos essa visão de Deus, Pero si no tenemos esa visión de Dios, não nos importaremos em produzir fruto, no nos va a importar producir fruto. não cuidaremos de nada, No vamos a cuidar de nada. não teremos responsabilidade espiritual na casa de Deus, No vamos a tener responsabilidad espiritual en la casa e a de Dios. nossa oração às vezes é religiosa. Y nuestras oraciones a veces son solamente religiosas. Nós deveríamos nos importar em ter todas as nossas orações respondidas. A nosotros nos debería interesar tener todas nuestras oraciones respondidas. Mas isso só acontece Pero eso solamente va a pasar se nós permanecermos nele, si nosotros permanecemos en Él com uma vida segundo a palavra, con una vida según la palabra, em obediência, en obediencia, produzindo frutos, produciendo frutos, cuidando dos frutos. cuidando de esos E aí frutos, teremos orações respondidas. y ahí vamos a tener las oraciones Está respondidas. claro para você isso? ¿Está claro para ustedes eso? Então deveremos nos perguntar, Entonces nos debemos a preguntar todos nós, a todos nosotros, temos focado a nossa vida cristã em frutos? ¿hemos enfocado nuestra vida espiritual en frutos? Temos levado uma vida de oração para produzir frutos? ¿Hemos llevado una vida de oración para poder producir frutos? Temos procurado descobrir a resposta de Deus às nossas orações? ¿Hemos intentado descubrir la respuesta de nuestras oraciones, el propósito de Dios en nuestras oraciones? Nós temos cuidado com responsabilidade das coisas de Deus? ¿Nosotros tenemos cuidado con la responsabilidad de las cosas de Dios? Então Deus nos escolheu para que possamos produzir frutos, Entonces Dios nos escogió para que podamos producir frutos, possamos cuidar desses frutos, podamos cuidar de esos para eles frutos, permanecer e o inimigo não destruir. para que esos frutos permanezcan y el enemigo no los destruya. Às vezes começamos a produzir frutos, A veces comenzamos a producir frutos, ganhamos almas, ganamos almas ou passamos a servir em algo na casa do Senhor. o prestamos algún servicio en la casa de Dios. Podemos frutificar de várias maneiras. Nosotros podemos fructificar de varias maneras, Hoje nós não vamos falar do que é esse fruto. pero hoy nosotros vamos a hablar de lo que es ese fruto. No vamos a hablar, perdón. Isso. Outro dia nós vamos falar sobre isso. Otro día nosotros vamos a hablar sobre eso. Mas o que eu quero dizer é que simplesmente às vezes deixamos de servir. Pero lo que yo quiero decir es que a veces simplemente dejamos de servir. Às vezes as coisas que estavam em nossas mãos vão embora A veces las cosas que estaban en nuestras manos se van e a gente acha que isso é normal. y nosotros pensamos que eso es normal. Não, isso não é normal. No, eso no es normal. Deus espera que damos fruto, Dios espera que nosotros demos o frutos, fruto permaneça. que el fruto E permanezca, por isso tem que haver um ministério de intercessão. y para eso tiene que haber un ministerio de intercesión. Jesus intercedia pelos seus discípulos. Jesús intercedía por sus E discípulos. um dia ele falou para Pedro: Y un día él le dijo a Pedro: Simão, Simão, Simón, Simón, Satanás pediu para Sa- cirandar com você, tirar você. Satanás me pidió para zarandearte, Como se peneira um trigo, como se rouba o trigo. como se zarandea el trigo. E eu intercedi ao Pai por você, Y yo intercedí ante el Padre por usted, para que a sua fé não desfalecesse. para que su fe no desfallezca. Você está vendo? ¿Usted está viendo? Pedro é um fruto que Jesus deu, Pedro es un fruto que Jesús dio, mas Jesus intercedia por ele, pero Jesús intercedía por ese para fruto, que esse fruto permanecesse. para que ese fruto que era Pedro permaneciera. Quando você olha o livro de Hebreus, Cuando usted mira en el libro de Hebreos, o capítulo 7, el não capítulo, precisa abrir, el capítulo 7, no precisa abrirlo, versículo 25, el versículo 25, fala o que Jesus está fazendo lá no seu trono. ¿qué es lo que Jesús está haciendo allá en el trono? Qual é o seu ministério lá na ascensão? ¿Cuál es su ministerio allá en la ascensión? Entre outras coisas que ele faz, Entre otras cosas que él hace, ele está intercedendo por você e por mim. él está intercediendo por usted y por mí. Você se lembra disso? ¿Usted se acuerda de eso? Porque nós somos frutos dele, Porque nosotros somos frutos de él. mas ele quer que sejamos frutos que permaneçamos. Pero él quiere también que nosotros seamos frutos que permanezcan. O livro de Isaías 53 En Isaías 53, diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho él dice que él verá el fruto de su trabajo penoso e ele ficará satisfeito. y él quedará satisfecho. Então nós somos fruto do penoso trabalho do Senhor. Entonces nosotros somos fruto del duro trabajo del Señor. Ah, mas ele intercede por nós, Pero él intercede por nosotros para que esse fruto permaneça para que este fruto permanezca e se multiplique. y se multiplique. Você está compreendendo isso? ¿Ustedes están comprendiendo Agora, eso, se hermanos? nós somos discípulos do Senhor, Ahora, si nosotros somos discípulos del Señor, ele nos chama para habitarmos nele, Él nos llama para que habitemos en Él, que permaneçamos nele. que permanezcamos en Él. Você lembra qual é a palavra-chave desse capítulo? ¿Usted se acuerda cuál es la palabra llave de este capítulo? Quem lembra que A palavra palavra é clave. essa? Permanecer. E quantas vezes ela aparece? 4 no versículo 4. ¿Cuánto? Ah?
Se tivesse churrasco hoje, eu ia comer a carne de todos vocês. Si tuviéramos un asado hoy, yo me iba a comer la carne de todos ustedes. 12 vezes. Aparece 12 veces. Esse é o segredo, essa é a palavra segredo desse capítulo. Esa es la palabra clave de ese capítulo. Permanecer nele. Permanecer en él. A vida cristã não é uma vida de ativismo, La vida cristiana no es una vida de activismo, mas é uma vida de relacionamento com Ele. sino es una vida de relacionamiento con él. Sem mim nada podeis fazer. Sin mí nada podéis hacer. Mas se estivermos nele em verdade, Pero si en verdad estuviésemos en él, o sinal que estamos nele, a prova de que estamos nele, o si no la prueba de que estamos en él, é que vamos produzir fruto. es que vamos a producir frutos. Onde houver a vida de Jesus na vara, Si hubiera vida, si la vida de Jesús estuviera en la vara, então vai produzir fruto. entonces la vara va a producir frutos. Então não é uma vida de ativismo, Entonces no es una vida de activismo, não é uma vida de esforço humano, no es una vida de esfuerzo humano, não é um legalismo, no es un legalismo, mas também não é uma passividade. pero tampoco es una No vida es. pasiva. Deus não nos chamou para irresponsabilidade. Dios tampoco nos llamó para irresponsabilidad. Nós nunca deveríamos pensar: Nosotros nunca deberíamos pensar, se Deus quiser, então Ele vai levar sua obra sozinho adiante. si Dios quiere, entonces Él va a llevar solo su obra adelante. Não, Ele espera que nós tenhamos responsabilidade espiritual, No, Él espera que nosotros tengamos también responsabilidad possamos espiritual, produzir frutos. que podamos producir frutos. Agora volte os seus olhos ao versículo 2 novamente. Ahora vuelva sus ojos al versículo 2 nuevamente. Todo ramo que estando em mim não der fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, O que vai acontecer? ¿qué es lo que va a pasar? Lo quitará. Ele vai cortar. Él lo va a quitar. Lembre-se que isso fala do amor de Deus, Entonces acuérdese que eso habla del amor de Dios, mas no amor de Deus existe disciplina. pero en el amor de Dios existe disciplina. Então esse versículo fala todo ramo que estiver em mim. Entonces ese versículo habla de que todo pámpano que esté en mí Não der fruto, ele vai cortar. y que no dé fruto, Él lo va a cortar. Alguns estudiosos acreditam que esse ramo que será cortado Algunos estudiosos creen que ese pámpano que será cortado não são cristãos. no son Ou cristianos, eles não são salvos. o que ellos no son salvos. Eles estão aí na igreja, mas não nasceram de novo. Ellos están ahí en la iglesia, pero aún no han nacido de nuevo. Me parece equivocado. ¿Ni parece equivocado? Sim. Porque ele está dizendo que todo ramo que estiver em mim. Porque Él está diciendo que todo pámpano que permanece en mí, Ou seja, um não salvo não está nele. o sea, o no es salvo o no está en Él. Vocês estão entendendo? Ustedes están Se alguém é entendiendo? salvo, está em Cristo. O sea, si alguien es salvo, está en Cristo. Então nós não podemos acreditar que esse ramo que vai ser cortado, Entonces no podemos creer que ese pámpano que va a ser cortado, ele não está falando dos filhos de Deus. Él no está hablando de los hijos de Dios. Não, ele está falando dos filhos de Deus. No, sim. él sí está hablando de los hijos de Então Dios. isso é uma advertência para você Entonces una advertencia para usted e uma advertência para mim. y una advertencia para mí. Não podemos viver a vida cristã de qualquer maneira. No podemos vivir una vida cristiana de cualquier manera. Vocês estão entendendo? ¿Ustedes están entendiendo, hermanos? Então, se somos varas, Entonces si somos varas, ele espera que possamos produzir frutos. Él espera que nosotros podamos producir Se frutos. não produzirmos frutos, Si nosotros no producimos frutos, ele vai cortar. Él nos va a cortar. Ou seja, que o propósito da vara O sea que el propósito de la vara não é ele mesmo, no es el mismo, não é ser poupado. no es ser guardado, cuidado. Nossas orações sempre Nuestras oraciones siempre de que Deus nos guarde, nos livre, nos prospere, de que Dios nos guarde, Dios nos libre, Dios nos prospere. muitas das vezes é uma oração equivocada, Muchas de las veces es una oración equivocada, porque nós estamos querendo que Deus apenas nos proteja. porque solamente estamos queriendo que Dios nos proteja. Por que você acha que Deus deve te proteger? ¿Usted por qué cree que Dios nos tiene que proteger? Por que você acha que Ele tem que prosperar financeiramente você? ¿Usted por qué cree que Dios nos tiene que prosperar financieramente? Te dar uma boa saúde, uma boa família. Darnos una buena salud, una buena familia. Não é assim que os incrédulos vivem? ¿No es así que los incrédulos viven? Nós devemos orar por essas coisas, sim, Nosotros sí debemos orar por esas cosas, mas que para que tudo isso produza fruto. pero para que todo eso produzca fruto. Se você está saudável na sua saúde, Si nosotros estamos saludables,
mas você não serve na casa do Senhor, pero nosotros no servimos en la casa de Dios, talvez vai ser necessário uma enfermidade. entonces de pronto va a ser necesaria una enfermedad, Porque isso é uma disciplina. porque eso también es una disciplina Para você se voltar para Deus para volvernos a Dios e você entender que o propósito da saúde y entender que el propósito de que tengamos salud é servirmos a Deus. es servir a Dios. Se Ele te prospera financeiramente, Si Él nos prospera financieramente e quanto mais prosperarmos, y cuanto más prosperemos nos afastamos do Senhor, y en cuanto más prosperamos y nos apartamos del Señor, então talvez Ele vai ter que reduzir a nossa entrada de dinheiro. entonces tal vez también Él tenga que reducir esa entrada de dinero, Porque o seu propósito é nos prosperar, porque su propósito es prosperarnos, para sermos mordomos para do ser Senhor. mayordomos del Señor. O que você tem feito com o dinheiro que Ele tem dado a você? ¿Qué es lo que usted ha hecho con el dinero que el Señor le ha dado? Você acha que é tudo seu? ¿Usted cree que todo el dinero es suyo? Segundo o Novo Testamento, nada é seu. Según el Nuevo Testamento, nada es suyo. Ele não espera o seu dízimo. Él no espera su diezmo. Ele não quer negociar com você. Él no quiere negociar con usted. Não, ele espera 100% a você mesmo. No, Él espera 100% de usted mismo. E o dinheiro não é seu. Y el dinero no es suyo. Então agora você tem que aprender a orar diante do Senhor Entonces ahora usted tiene que aprender a orar delante del para Señor saber como administrar suas finanças para saber cómo administrar las finanzas e como você honrar a Deus com o dinheiro que é dele, não é seu. y cómo honrar a Dios con el dinero que es de Él y no Então es isso suyo. são princípios do discipulado Entonces esos son principios del discipulado e uma vida de frutificação. y una vida de fructificación. Vocês estão entendendo? ¿Ustedes están entendiendo? Então essa vara fala do Filho de Deus. Entonces esa vara habla del Hijo de Dios. Alguns acham que aquele que é cortado Algunos creen que aquel que es cortado significa que ele perdeu a salvação. significa que él perdió la salvación. Alguns acham que o cristão pode perder a salvação. Algunos creen que el cristiano puede perder la Mas salvación. nós vamos entrar em contradição com as Escrituras. Pero nosotros entraríamos en contradicción con las Porque Escrituras. são muitas passagens na Bíblia, Porque son muchos pasajes en la Biblia, inclusive no livro de João, inclusive en el libro de Juan, que as suas ovelhas ele tem nas suas mãos que sus ovejas él las tiene en sus manos e elas não serão perdidas. y ellas no serán perdidas. Ninguém pode tirar as suas ovelhas das suas mãos. Nadie le puede quitar las ovejas de sus manos. Bom, então se esse texto não está falando de incrédulos Bueno, entonces ese texto no está hablando de incrédulos e nem está falando que perdemos a salvação, y tampoco está hablando de que perdemos la o salvación. que significa então a vara ser cortada? Entonces, ¿qué es lo que significa que la vara sea cortada? Tá certo? Nós devemos pensar nessas coisas. Nosotros tenemos que pensar en esas Toda cosas. vara que estiver em mim e não der fruto, Todo pámpano que estuviera en mí y no dé fruto, ele vai cortar. lo quitará. Agora olhem comigo o versículo 6. Ahora mire conmigo el versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, El que en mí no permanece será lançado fora, será echado fuera à semelhança do ramo e secará. como pámpano y se secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Então, a vara ou ela produz fruto ou ela vai para o fogo. Entonces el pámpano o produce fruto o se va para el fuego. Não tem meio termo. No tiene un término medio. E nós devemos resolver essas coisas diante do Senhor. Y nosotros tenemos que arreglar esas cosas delante del Señor. Isso nos chama a grande responsabilidade, Eso nos llama una grande que responsabilidad. não podemos viver nossa vida cristã de qualquer maneira. Que nosotros no podemos vivir nuestra vida Ele quer cristiana que de cualquier forma. venhamos produzir muito fruto, Él quiere que nosotros vengamos a producir mucho fruto. mas isso requer de nós responsabilidade espiritual. Pero eso requiere responsabilidad espiritual de Uma nosotros. vida na palavra, Una vida en la palabra, uma vida em oração, una vida en oración, uma vida em santidade una vida en santidad e uma vida que serve ao Senhor. y una vida que sirva al Señor. Agora, se não temos uma vida na palavra, Ahora, si no tuviéramos una vida en la palabra, se nós faltarmos no devocional, si nosotros no hacemos nuestro devocional, se não temos uma vida de oração, si no tenemos una vida de oración, se não temos uma vida de santidade si no tenemos una vida de santidad e não servirmos a Deus, y no servimos a Dios, ou não nascemos de novo, o no nacemos de nuevo, ou nós somos salvos, o nosotros somos salvos, ou já fomos cortados, o ya fuimos cortados, ou seremos cortados. o seremos cortados. Mas não é normal um cristão viver uma vida de qualquer maneira. Pero no es normal un cristiano que vive una vida de cualquier Se manera. alguém vive uma vida irresponsável Si alguien vive una vida irresponsablemente e se diz um cristão, y se dice ser un cristiano, ele deveria considerar seriamente se ele nasceu de novo. él debería considerar seriamente si nació de nuevo. Ou será que o pai o cortou da sua videira? ¿O será que el padre lo contó de la vid? Então, quando fala da vide ou da videira, Entonces, cuando habla de la vid, está falando de uma vida orgânica, está hablando de una vida orgánica, da vida do nosso Senhor Jesus ressurreta,
de la vida de nuestro Señor Jesús resucitado, que flui por meio de todos os seus filhos. que fluye por medio de todos sus hijos. E essa vida de ressurreição Y esa vida de resurrección é uma vida que venceu a morte, es una vida que venció la muerte, venceu o pecado, venció el pecado, venceu a esterilidade. venció la esterilidad E agora é uma vida que frutifica para Deus. y ahora es una vida que fructifica para Dios. Aonde houver essa vida do Senhor, En donde tengamos esa vida del Señor, haverá vitória sobre o pecado, tendremos victoria sobre el pecado, sobre a morte espiritual. sobre la muerte espiritual, E daremos frutos. y vamos a dar frutos. Nós mesmos não podemos produzir frutos. Nosotros mismos no podemos producir frutos. Só sabemos pecar e produzir obras da carne. Nosotros solo sabemos pecar y producir obras de la Mas carne. aqui nós temos uma palavra-chave Pero nosotros aquí tenemos una palabra clave nesse capítulo 15. en el capítulo 15. Que palavra é essa? ¿Qué palabra es? E quantas vezes ela aparece? 12 vezes. Tá vendo, Jonathan? Sí. Esse é o chamado de Deus para você. Ese es el llamado de Dios para usted. Agora, se você leva uma vida totalmente embaraçada, Ahora, si usted lleva una vida totalmente irresponsable, você já acorda e sai correndo, fazendo as coisas. usted ya se despierta, sale corriendo a hacer sus cosas E você esquece que teu pai falou para você. y usted se olvida de que su padre le habló para usted. Entra no teu quarto, Entra en su cuarto, fecha a tua porta, se cierra la puerta, ora ao teu pai que te vê em secreto. ore a su padre que te ve en lo secreto, E o seu pai que te vê em secreto, y tu padre que te ve en lo secreto, ele vai te recompensar. él te va a recompensar. Se você esquece dessa vida com Deus, Si usted se olvida de esa vida con Dios, então você está morrendo espiritualmente. entonces usted está muriendo Então, o espiritualmente. normal de um cristão é levar uma vida intensa com Deus. Entonces lo normal de un cristiano es llevar una vida intensa con Dios. Estamos entendendo isso, irmãos? ¿Estamos entendiendo eso, E hermano? esse é um problema do nosso tempo. Y es un problema de nuestro tiempo. As pessoas estão congregando, Las personas se están e congregando isso é bom, y eso es bueno, mas elas vivem uma vida só congregacional. pero ellos solamente viven una vida congregacional. Elas esquecem da sua vida em secreto, Ellos se olvidan de su vida en de secreto, permanecer no Senhor. de permanecer en el Señor. Então, nós às vezes pensamos que o domingo é um dia santo. Entonces a veces pensamos que el domingo es un día Então, santo. nós nos preparamos e vamos com a família congregar. Entonces nosotros nos preparamos y vamos a congregarnos con nuestra familia. Então, temos um dia santo, Entonces tenemos un día santo, um lugar santo, que é o local, un lugar santo que es el e lugar, vamos ouvir um homem santo, que é o pregador. y vamos a oír a un hombre santo que es el predicador. E isso é um fariseu do nosso tempo. Y esos son los fariseos de nuestro tiempo. E isso não é um discípulo. Eso no es un discípulo. Não, um discípulo que leva uma vida diante do Senhor. No, un discípulo que lleva una vida delante del Señor, Todos os dias para ele é santo. todos los días para Él son santos. Todo lugar é santo. Todo lugar es santo. E ele mesmo é o santo, Y Él mismo es el santo, o pregador. el predicador. Ou seja, aquele que deveria compartilhar ou transmitir a palavra para outros. O sea, aquel que debería compartir y transmitir la palabra para Todos os otros. dias são santos porque o Senhor reina em todos os dias. Todos los días son santos porque O Senhor reina em porque todos os el dias. Señor reina en sus días, en todos Todos sus os días. lugares são santos. Todos los lugares son santos. Quando você traz o santo dentro de você. Cuando usted tiene al santo dentro de usted, Estão entendendo? ¿está entendiendo, hermano? Alguns pensam que de segunda a sexta, Algunos piensan que de lunes a viernes, eu estou no mundo trabalhando. yo estoy en el mundo trabajando. Ai, que dia terrível. Uf, qué día duro. E a segunda você ainda lembra um pouco da palavra de domingo. Y usted el lunes aún se acuerda un poquito de la palabra del Aí domingo. você ainda tem algum gás ainda, alguma força. Usted aún tiene algún Foi muito combustible, boa o alguna fuerza. louvor, a comunhão com os irmãos. Ay, fue muy buena la comunión, la alabanza con los Que hermanos. palavra maravilhosa. Qué palabra maravillosa. Na terça já cai um pouquinho o nível. En el martes ya cae un poquito Na más el nivel. quarta-feira você está começando a morrer. El miércoles usted ya está empezando a morir. Na quinta você se esforça um pouquinho para lembrar do Senhor. El jueves usted se esfuerza un poquito para acordarse del Señor. E na sexta você já está como um zumbi. Y el viernes usted está como un zombie, Um morto que está perambulando, está andando por aí. un muerto que está tambaleando por ahí. Isso é um religioso. Eso es un religioso. A pessoa depende do domingo para sobreviver todos os dias. Entonces es un religioso, la persona que depende del domingo para sobrevivir el resto de los días. Porque ela transfere a sua vida cristã Porque ella transfiere su vida cristiana para a reunião de domingo. para la reunión del domingo. Então ela não tem uma vida com Deus. Entonces no tiene una vida con Dios. Mas o Senhor espera que Ele seja a nossa habitação. Pero el Señor espera que Él sea nuestra habitación. Uma outra palavra para permanecer
Otra palabra para permanecer, ou um sinônimo dessa palavra permanecer, o un sinónimo de esa palabra é permanecer, habitar. es habitar. Na verdade, o grego fala habitar. La verdad en el griego habla habitar, dice Ou habitar. seja, não é você ir lá de manhã, orar e depois vai trabalhar. O sea, no es usted ir allá por la mañana, orar y luego ir a trabajar. Não. A palavra significa aquele que morar em mim, No, la palabra significa aquel que mora en mí, aquele que fizer de mim a sua habitação. aquel que hace de mí su habitación, Então ele vai produzir fruto. entonces él va a producir Não fruto. importa onde você esteja. No importa dónde usted esté. Se você é um mecânico, Si usted es un mecánico, você trabalha na sua oficina, usted trabaja en el taller, mas com Cristo, pero con Cristo, o maior dos mecânicos. el mayor mecánico. Se você é um professor, Si usted es un profesor, você não apenas ora de manhã, ó, Senhor, abençoe meu dia. usted no solamente ora de mañana, ay Señor, bendice mi día. Não, você habita no mestre dos mestres, No, usted habita en el maestro de los maestros, no professor dos professores. en el profesor de los Se profesores. você é um médico, Si usted es un médico, de segunda a sexta, de lunes a viernes, você habita no médico dos médicos. usted vive en el médico de los médicos. E aquele que é médico dos médicos, Y aquel que es médico de é médicos, ele que vai trabalhar com você e você nele. es él el que va a trabajar con usted, y usted en él y él en usted. Nós não sabemos viver a vida de casado, Nosotros no sabemos vivir una vida de matrimonio. não sabemos educar os nossos filhos. Nosotros no sabemos educar a nuestros Por hijos. nós mesmos não sabemos nada. Por nosotros mismos nosotros no sabemos Mas nada. aquele que habitar em mim Pero aquel que habita en mí vai produzir frutos. va a producir fruto. E esse fruto também se manifesta Y ese fruto también se em manifiesta como viver uma vida de casado, en cómo vivir una vida de em casados, como educar os filhos, en cómo educar a los em hijos, como lidar com as finanças, cómo lidiar con las em como finanzas, viver toda a nossa vida. cómo vivir toda nuestra vida. Porque não será uma vida religiosa, Porque no será una vida religiosa, será uma vida vitoriosa, será una vida victoriosa, a vida que procede da videira. la vida que procede de la vides. Nós, se somos aquelas varas que ele está dizendo, Si nosotros somos esos pámpanos que él está diciendo, nós habitamos nele. nosotros habitamos en él. E essa vida gloriosa do Senhor, Y esa vida gloriosa del então Señor, ela vai fluir por meio de nós. ella va a fluir por medio de nosotros. En el medio Estamos de nosotros. entendendo isso? ¿Estamos entendiendo eso? Por hermanos? isso que o salmista diz: Por eso es que el salmista dice, o que habita no esconderijo do Altíssimo. el que habita en el Esconderijo. el escondite del Altísimo, A sombra do Onipotente la sombra del Omnipotente descansará. descansará Direi do Senhor: a la derecha del Señor. o Senhor é o meu Deus, El Señor es mi Dios, a minha rocha, mi roca, o meu refúgio, mi refugio, minha fortaleza. mi fortaleza. E ele não ia temer nada. Y él no va a temer nada. Quem é esse esconderijo? ¿Cuál es ese escondedero? Aí você vai a Colossenses 3 Si usted va a Colosenses 3, e vai dizer que a nossa vida está escondida y ahí va a decir que nuestra vida está escondida com Cristo em Deus. con Cristo en Dios. O esconderijo do Altíssimo do Salmo 91 El escondedero del Altísimo en el Salmo 91 é Cristo em Colossenses 3. es Cristo en Colosenses 3. E é ele aqui no capítulo 15. Y es Él aquí en el capítulo 15. Aquele que habita em mim, Aquel que habita en mí, esse produz muito fruto. ese produce mucho fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Porque sin mí nada podréis hacer. Não é que você vai congregar de vez em quando. No es que usted va y se congrega de vez en cuando. Não é que de vez em quando você vai ler a Bíblia e orar. No es que de vez en cuando usted va a leer la Biblia y va a E orar. depois vai seguir a sua vida por si mesmo. Y después va a seguir la vida por usted mismo. Não, ele está dizendo: se você habitar em mim, No, Él está diciendo, si usted habita en mí, ou seja, se eu for a sua casa, o sea, si yo fuera a su casa, o esconderijo, su escondedero, e se a gente tiver bem misturado, y si la gente lo tiene bien mezclado, se ele habita em nós e nós nele, si nosotros habitamos en Él y Él en nosotros, então a vida dele vai fluir em nós. entonces la vida de Él va a fluir en E nosotros. será impossível não produzirmos frutos. Y ahí será imposible que no produzcamos frutos. Porque a vida de Jesus é uma vida frutífera. Porque la vida de Jesús es una vida fructífera. Onde quer que ele esteja, há luz e verdade. Donde quiera que Él esté, hay luz y verdad. As trevas vão embora Las tinieblas se van e nós vemos a vida se multiplicando. y nosotros vemos a la vida multiplicándose. Deixa eu tentar dar uma outra ilustração. Déjeme intentar darle una ilustración Porque diferente. eu gostaria que isso ficasse tão claro e fosse inesquecível. Porque quiero que esto quede muy claro para ustedes y que no lo olviden. Sabe, no café da manhã ¿Saben el desayuno ou à tarde, o por la tarde? En quando las você onces? mistura o café com leite, Cuando usted mezcla el café con la leche, o café primeiro é preto e o leite é branco. el café primero es negro y la leche es blanca. Mas depois que você mistura os dois, Pero después de que usted los mezcla los dos, tem uma nova cor. adquiere un nuevo color. Você já conseguiu
tirar essa mistura e o café voltar a ser preto e o leite branco? ¿Usted ha podido separar esa mezcla y que el café vuelva a ser negro y que la leche vuelva a ser blanca? Alguém já conseguiu separar o café e o leite? ¿Alguien ya pudo hacer eso? ¿Separar el café de la leche? Creio que não, não? Yo creo que no. Assim é a vida em Cristo. Así es la vida en Cristo. Quando Ele vem habitar em nós Cuando Él viene y habita en e nosotros temos essa revelação y tenemos esa revelación da nossa habitação nele, de nuestra habitación en Él, não se separa mais o cristão de Cristo. ya nunca más un cristiano se separa de Então nós Cristo. vamos poder falar como Paulo. Entonces ahora nosotros vamos a poder decir como Já Pablo, não sou mais eu que vivo, ya no soy más yo el que vive, mas é Cristo que vive em mim. sino Cristo que vive en mí. Não sou eu que estou vivendo pelo meu esforço próprio, No soy yo el que está viviendo por mi propio mas esfuerzo, a vida que eu estou vivendo, sino que la vida que yo estoy eu viviendo, estou vivendo pela fé yo la estoy viviendo por la fe no Filho de Deus, en el Hijo de Dios, que me amou que me amó e se entregou por mim. y se entregó por mí. Agora Ele se entregou por nós não só para nos salvar, Ahora Él se entregó por nosotros no solo para salvarnos, mas também para viver em nós. sino también para vivir en nosotros. E agora a sua vida vai produzir muitos frutos. Y ahora su vida va a producir muchos frutos. A vida de Cristo em nós. La vida de Cristo en Uma nosotros. vida em abundância. Una vida en abundancia. Eu vim para que tenhas vida Yo vine para que tengas e vida essa vida seja em abundância. y vida en abundancia. Não é maravilhoso isso, irmãos? ¿No es maravilloso eso, hermanos? Então essa vida arrastada, pesada, Entonces esa vida pesada que como que se va arrastrando, que é difícil viver a vida cristã e servir a Deus. que es difícil vivir la vida cristiana y servir a É Dios. porque nós não entendemos o que ele está falando aqui. Es porque nosotros no hemos entendido lo que Él está hablando acá. Mas uma vez que os nossos olhos são abertos, Pero una vez que nuestros ojos son que abiertos, descanso. qué descanso. Porque agora passamos a viver uma vida nele de comunhão. Porque ahora pasamos a vivir una vida de comunión en Él. E nós acreditamos no seu cuidado. Y nosotros creemos en su cuidado. Não teremos medo de nos entregar. No tenemos miedo de entregarnos. Não fugiremos da sua disciplina. No vamos a huir de su disciplina. Porque compreendemos um pouco do seu amor. Porque comprendemos un poco de su amor. Agora tudo se tornará limpo. Ahora todo se va a volver limpio. E passo a passo vamos servir o Senhor. Y paso a paso vamos a servir al Nós Señor. vamos acreditar que Ele vai colocar as pessoas certas na nossa vida. Nosotros vamos a creer que Él va a colocar a las personas correctas en nuestra Para vida nós caminharmos juntos e servirmos a Deus. para caminar juntos y servir a Dios. Agora precisamos voltar a essa questão da disciplina. Ahora necesitamos volver en esa cuestión de la Porque disciplina. como isso tudo é verdade, Porque como eso todo es verdad. por que uma vara se torna infrutífera? Porque un pámpano se torna infructífero, sin frutos. Por que ele deixa de servir a Deus? Porque Él deja de servir a Dios. Porque ele está deixando de cumprir o primeiro chamado ao discipulado. Porque Él deja de servir a Dios. Porque Él está olvidándose de su primer llamado al discipulado. Se alguém quer ser meu discípulo, Si alguien quiere ser mi discípulo, se alguém quer vir após mim, si alguien quiere venir en pos de a mí, primeira coisa que tem que fazer, la primera cosa que tiene que hacer, qual é? ¿cuál es? Negue-se a si mesmo. Niéguese a sí mismo. Ou seja, pare de habitar em você, O sea, para de vivir en usted. habita em mim. Viva en mí. Para de girar a sua vida em torno de você. Para de girar su vida en torno de usted. Desconfie dos seus sentimentos. Desconfíe de sus sentimientos. Não ande sozinho. No ande solo. Quando estivermos sozinhos, Cuando estuviéramos solos, estamos em má companhia. estamos en mala A compañía. pior companhia que podemos ter. La peor compañía que nosotros Somos podemos nós tener mesmos. somos nosotros O mismos. pior advogado nosso El peor abogado somos nuestro nós mesmos. somos nosotros mismos. Que perigo que é isso, não? Qué peligro que es eso, ¿no? Às vezes ficamos conversando conosco mesmo. A veces que nos ponemos a hablar con nosotros Será mismos. que vou? ¿Será que voy? Será que eu sirvo? ¿Será que Que eu vou servir? será que sirvo? Não, eu acho que ainda não é hora. No, yo creo que aún no es la Eu hora. acho que isso não é para mim. Yo creo que eso no es para mí. Não, eu vou. No, yo sí voy, yo sí voy. Não, agora não. No, mejor no. Irmãos, começamos a ficar meio bipolar. Entonces nos ponemos a nos Isso é tornamos habitar em bipolares. si mesmo. Y eso es vivir en nosotros Então nós mismos. tomamos decisão. Entonces nosotros tomamos decisiones E isso é errado. y eso es errado. Eso Se está alguém mal. quer vir após mim, Si alguien quiere venir en pos de mí, em primeiro lugar, en primer lugar, pare de habitar em você. pare de vivir en usted mismo. Desconfie dos seus sentimentos. Desconfíe de sus sentimientos. Foge das suas opiniões. Huya de sus opiniones. Tome sobre si a sua cruz. Tome su cruz, Negue-se a si mesmo niéguese a sí mismo e siga-me. y sígame. Não é para seguir você, No es para seguirse a usted é mismo, para servir a Ele. es para servir a Él. Você está entendendo? ¿Usted está entendiendo, Então hermano? por isso que ele está dizendo, toda a vara que estiver em mim. Entonces por eso es que Él está diciendo que todo pámpano que está en mí, Mas ele ainda fica falando com ele mesmo. pero Él aún sigue hablando con Él mismo E ele decide pela vida dele.
Él decide por su propia vida. As escrituras falam algo, mas ele discorda daquilo. Las escrituras le dicen algo, pero él como que no concuerda con Então, eso. no lugar de habitar em Cristo, Entonces, en lugar de que él habite con Cristo, ainda que ele congregue algumas vezes, aunque él se congrega algunas veces, mas ele mora nele mesmo. pero él vive en sí mismo. Está claro isso, irmãos? ¿Está claro eso, hermanos? Então, a vida do Senhor não vai poder fluir nele. Entonces la vida del Señor no va a poder fluir en E él. no lugar de vida, Y en lugar de vida, haverá morte. habrá muerte. E no lugar de fruto, En lugar de frutos, espinhos e abrolhos. habrán espinos y cardos. Então, o Senhor vai ter que disciplinar esse filho. Entonces el Señor va a tener que disciplinar a ese hijo. Se você é um filho de Si Deus, usted es un hijo de Dios, e se somos filhos de Deus, somos hijos de Dios. vamos em Hebreus capítulo 12 Vamos a Hebreos capítulo 12 e vamos ver o que o Senhor fala sobre a disciplina. y vamos a ver lo que el Señor dice sobre la disciplina. Vamos ler o versículo 4. Vamos a leer el versículo 4 del capítulo 12. Pode ler, João? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Nós temos um grande combate contra o pecado. Nosotros tenemos un gran combate contra el pecado. Mas se você é tranquilo em relação ao pecado, Pero si usted es tranquilo con relación al pecado, então isso é uma contradição. entonces eso es una contradicción. O cristão está sempre em combate, El cristiano siempre está en combate, porque o inimigo está sempre querendo inflamar a nossa carne porque el enemigo siempre está queriendo animar a nuestra carne a pecar contra Deus. para pecar contra Dios. Então o versículo 5 diz: Entonces el versículo 5 dice: Vocês se esqueceram da exortação que ele fala a vocês como filhos? ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Então lembre-se, Deus exorta-nos. Entonces acuérdese, Dios exhórtanos. Nós nos congregamos para ser exortados. Nosotros nos congregamos para ser exhortados. Então não acha que às vezes o pregador é muito pesado, Entonces usted a veces piensa que el predicador es muy pesado, porque logo no versículo 1 de João 15 diz que o pai é o agricultor. porque ahí enseguida el versículo 1 de Juan 15 dice que el Padre es el agricultor. Então é ele que cuida da videira. Entonces Él es el que cuida de la vid. E ele coloca os seus colaboradores, os seus ministros. Y Él coloca a sus colaboradores, sus ministros. E uma das coisas que os ministros têm que fazer, Y una de las cosas que los ministros tienen que hacer, enquanto eles estão expondo a palavra, mientras ellos están exponiendo la é palabra, fazer a aplicação da palavra. es aplicar la E palabra. como se aplica a palavra sem exortação? ¿Y cómo se aplica la palabra sin exhortación? Impossível. Es imposible. Então, não podemos esquecer da exortação que ele nos faz como a filhos. Entonces nosotros no nos podemos olvidar de la exhortación que Él nos hace como a hijos. Então ele nos diz: Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, Entonces Él nos dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, nem desanime quando você é repreendido por ele, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. porque o Senhor corrige e açoita aquele que ama e toma por filho. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Você tem 3 níveis da disciplina aqui. Usted tiene 3 líneas de la disciplina Em aquí. primeiro lugar, a exortação, En primer lugar, exhortación, depois a repreensão después la reprensión e depois o castigo, a vara. y después el azote, la vara. Ele nos mostra aqui como os pais deveriam lidar com seus filhos. Él nos muestra aquí cómo es que los padres deberían lidiar con sus hijos. Paulo também fala isso a Timóteo e a Tito, Pablo también habla de eso para Timoteo y para Tito, desses estágios da disciplina. de esos estadios de la disciplina. Primeiro você fala, Primero usted habla, ou seja, exorta. o sea, exhorta. Se não ouviu, você corrige, Si no lo oyó, entonces usted corrige, você repreende. usted lo reprende. Agora, se ainda não ouviu, Ahora, si aún no lo escuchó, então tem a vara, entonces ahí tiene la que é a vara, disciplina. que es la disciplina. Você está entendendo isso? ¿Usted está entendiendo Deus eso? não quer, em primeiro lugar, usar a vara conosco. Dios no quiere en primer lugar de una vez usar la vara con Ele quer que nós nosotros. possamos ouvir a sua voz Él quiere que nosotros primero podamos e escuchar su voz simplesmente possamos obedecer. y simplemente podamos obedecer. Mas se não obedecemos, Pero si no lo obedecemos, ele repreende. entonces Él nos reprende. Essa é a segunda instância. Esa es la segunda instancia. Mas se não ouvimos a repreensão, Pero si tampoco oímos la reprensión, então virá a vara, o castigo. entonces viene la vara, el castigo. E Deus tem várias formas de nos castigar. Y Dios tiene varias formas de O castigarnos. C.S. Lewis disse, C.S. Lewis, C.S. Lewis dice que a doença que el dolor, que la enfermedad é o megafone de Deus. es el megáfono de Dios. Porque muitas vezes nós não escutamos a Deus. Que nosotros muchas veces no escuchamos a Então ele Dios. tem que, de alguma forma, falar conosco. Entonces Él de alguna forma tiene que hablar con E ele tem nosotros. várias maneiras de falar conosco. Y Él tiene varias formas de hablar con nosotros. Olha o versículo 7, é para a disciplina que vocês perseveram.
Ahora miren el versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Você está vendo? ¿Usted está viendo? Ele não está dizendo que ele vai nos dar uma vida poupando a gente do sofrimento. Él no nos está diciendo que nos va a dar una vida guardándonos del Do sofrimento. sufrimiento. Porque lá em João 15 diz Porque ya en Juan 15 dice que a vara que não dá fruto, ele corta. Que ele E pão. a vara que dá fruto? que el pámpano que no da fruto, Él lo corta, y la vara que da fruto, O que ele faz com a vara que dá fruto? que Ele la, limpa para que produza mais fruto ainda. Então ele limpa por meio da palavra, entonces la vara que lleva fruto, Él la limpia para que lleve más fruto, y entonces por medio de la palabra e também por meio da disciplina. y también por medio de la disciplina. Então não estranhe a disciplina, Entonces no menosprecie la disciplina, porque ele nos trata como filho. porque Él nos trata como a hijos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? ¿Y cuál es aquel hijo que el padre no corrige? Se você é pai ou mãe e não corrige o seu filho, Si usted es padre o madre y no corrige a su hijo, você não está amando ele, usted no está amando a su você hijo, está estragando ele. usted lo está dañando a su hijo. Você não está preparando ele para uma vida real. Usted no lo está preparando para una vida de É verdad. uma vida de ilusão. Es una vida de ilusión. E ele vai se tornar um rebelde e um inútil. Y él se va a volver un rebelde y un inútil. Deus não faz assim conosco. Dios no es así con nosotros. Ele nos corrige Él nos corrige para que possamos produzir frutos. para que podamos producir fruto. Então o versículo 8 diz: Mas se estão sem essa correção, Y en el versículo 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, da qual todos se tornaram participantes. de la cual todos han sido participantes. Olha isso. Mire eso. Ele está dizendo que nos tornamos participantes da sua disciplina. Ahí le está diciendo que nos volvemos partícipes de su disciplina. Sabe por que a maioria, ou muitos cristãos, são ainda meninos na fé? ¿Sabe por qué aún muchos cristianos aún son niños en la fe? Porque eles fogem da disciplina espiritual. Porque ellos huyen de la disciplina espiritual. Eles querem aqueles pregador que só fala coisas boas. Ellos solamente quieren a los predicadores que hablan cosas bonitas. Então eles ficam procurando um lugar melhor para congregar. Entonces él sigue buscando un mejor lugar para congregarse. Sabe o que são, o que representa esses melhores lugares para o homem? ¿Sabe qué es lo que representa esos mejores lugares para el Muitas hombre? das vezes é o caminho do inferno. Muchas de las veces es el camino del É infierno. uma vida que gira em torno de agradar o homem Es una vida que gira en torno de e agradar al não hombre agradar a Deus. y no agradar a Dios. Então ele segue dizendo: Entonces él sigue diciendo, Então vocês são bastardos e não filhos. entonces sois bastardos y no hijos. Alguém que não se submete à disciplina espiritual, Alguien que no se somete a la disciplina ele espiritual, está dizendo que não é filho. él está diciendo que no es hijo. Mas se somos filhos, Pero si somos hijos, ele vai nos cortar. él nos va a cortar. Além disso, nós tínhamos os nossos pais segundo a carne, Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos corrigiam que nos e disciplinaban nós os respeitávamos. y los venerábamos. Será que não nos sujeitaremos muito mais ao Pai Celestial ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus para vivermos? y viviremos? Pois ele nos corrige por pouco tempo, pois não, eles nos corrigiram por pouco tempo, Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban segundo melhor lhes parecia. como a ellos les parecía. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su da santidad. sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto, Pero después da fruto, pacífico aos que têm sido exercitados por ela. apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fruto de justiça. Fruto de justicia. Você está vendo que aparece aqui o fruto? ¿Usted está viendo también que aparece aquí fruto? O fruto de justiça. El fruto de justicia. Quando você começa a ler as bem-aventuranças em Mateus 5, Cuando usted empieza a leer las bienaventuranzas en ali fala de Mateo justiça. 5, ahí habla de justicia. E fala que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Y habla que nuestra justicia tiene que E além, ir más allá de la justicia de los escribas y de los fariseos. ele espera que sejamos, o nosso caráter seja formado Él espera que nuestro carácter sea formado por meio da disciplina e da palavra. por medio de la disciplina de la palabra. Ali está falando da natureza ou do caráter dos filhos do reino. Ahí está hablando de la naturaleza y del carácter de los hijos del reino. Mas se fugimos da disciplina, Pero si huimos de la disciplina, ele vai ter que nos cortar. Él nos va a tener que cortar. Porque o propósito da vara na videira
porque el propósito del pámpano en la vid é produzir fruto. es producir fruto. Por isso, levante as mãos cansadas, versículo 12, Por lo cual, levantad las manos caídas e fortaleça os joelhos vacilantes. y las rodillas paralizadas, Façam caminho retos para os seus pés, y haced sendas derechas para vuestros para pies, que o manco não se desvie, mas seja curado. para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Você está vendo que todos somos chamados à disciplina? ¿Usted está viendo que todos fuimos llamados a la disciplina? E, infelizmente, nós às vezes levamos uma vida que não produz fruto, Infelizmente nosotros a veces llevamos una vida que no produce fruto, porque fugimos da consagração, porque vivimos de la consagración, deixamos a vida na palavra, dejamos la vida en la palabra, deixamos de cultivar a oração, dejamos de cultivar la a oración, santidade, la santidad, o serviço a Deus el servicio a Dios, e não aceitamos ser corrigidos. y no aceptamos ser corregidos. Hoje é muito difícil para os anciãos apacentar o rebanho. Hoy es muy difícil para los ancianos apacentar el rebaño. Porque se você exorta o irmão, ele vai embora. Entonces, si usted exhorta a un hermano, entonces él se va a ir. E às vezes os irmãos acham que os líderes são muito duros, Y a veces los hermanos creen que los líderes son muy duros, porque eles não têm visão da soberania de Deus. porque ellos no tienen visión de la soberanía de Você Dios. lembra de Davi no Salmo 23? ¿Usted se acuerda de David en el Salmo O 23? Senhor é meu pastor, El Señor es mi pastor, mas o Senhor tem um cajado pero el Señor tiene una vara. e ele tem um cajado e a vara. Ele tem as duas Él coisas. tiene un callado y una vara. Nós queremos pastores só com cajado. Nosotros solamente queremos un pastor con E callado. que seja um cajado de plumas, de ganso, assim, bem macio. Y que sea un callado de plumas, de un suave, Mas nada de vara da disciplina. pero nada de vara de disciplina. Vocês estão entendendo, irmãos? ¿Ustedes están entendiendo, Toda hermanos? vara que estiver em mim e não der fruto, Todo pámpano que esté en mí y no dé fruto, eu vou cortar. yo lo voy a cortar. Mas aquele que estiver em mim e der fruto, Pero aquel que esté en mí y dé fruto, eu vou limpar para que produza mais fruto ainda. yo lo voy a llevar para que aún produzca más fruto. Então o Senhor tem esses meios de nos disciplinar. Entonces el Señor tiene esos medios para disciplinarnos. Lembra do versículo 3 do capítulo 15 de João? ¿Se acuerda del versículo 3 del capítulo Vocês 15 já de estão Juan? limpos por meio da... Palabra. Ustedes ya están limpios por medio de la palabra. Graças a Deus pelo ministério da palavra. Gracias a Dios por el ministerio de la Então nós palabra. deveríamos considerar a ação da palavra de Deus em nós, Entonces nosotros deberíamos considerar a ação da palavra de la Deus em acción nós, de la palabra de Dios en nos nosotros, limpando, limpiándonos. em primeiro lugar, pela leitura da palavra. En primer lugar, por la lectura de la palabra. Você não pode transferir a sua responsabilidade espiritual. Usted no puede transferir su responsabilidad O espiritual. viver de um cristão é uma vida na palavra. El vivir de un cristiano es en la vida de la palabra. Nem só de pão o homem viverá, No solamente de pan vivirá el mas de hombre, toda a palavra que procede da boca de Deus. sino de toda palabra que procede de la E boca quando de Dios. você lê as Escrituras, Y cuando usted lee las escrituras, creia que Deus está falando com você. crea que Dios está hablando con Então, em usted. primeiro lugar, a palavra nos limpa quando nós temos uma vida nela. Entonces, en primer lugar, la palabra nos limpia, pero cuando nosotros tenemos una vida en A ella. palavra também nos limpa quando nós nos congregamos para ouvir a ela. La palabra también nos limpia cuando nosotros nos congregamos para oírla, la Então é palabra. o ministério da palavra na igreja. Entonces es el ministerio de la palabra en la iglesia. O primeiro lugar, você está no seu quarto meditando na palavra. En primer lugar, usted está en su cuarto meditando en la Em palabra. segundo lugar, você está na igreja ouvindo o ministério da palavra. En segundo lugar, usted está en la iglesia oyendo el ministerio de la Em palabra. terceiro lugar, nós temos o pastoreio por meio da palavra. En tercer lugar, usted tiene el pastoreo por medio de la palabra. Já não é apenas no seu quarto ou na igreja, Ya no es solamente en su cuarto y en la iglesia, mas é quando irmãos e irmãs têm um ministério pastoral. sino es también cuando hermanos y hermanas tienen un ministerio E pastoral eles estão nos aconselhando e cuidando de nós. y nos están aconsejando y están cuidando de nosotros. Irmãos, eu estou falando de irmãos e irmãs Hermanos, yo estoy hablando de hermanos y hermanas no pastoreio, en el pastoreo, porque eu não estou falando de um cargo, de um posto. porque yo no estoy hablando de un cargo, de un puesto, Eu estou falando do amor e o cuidado do Senhor no corpo de Cristo. porque yo estoy hablando del amor y del cuidado del Señor en el cuerpo de Cristo. Então, no corpo de Cristo, nós temos irmãos que têm ministério pastoral. Entonces, en el cuerpo de Cristo nosotros tenemos hermanos con el ministerio pastoral. de Mas esse pastoreo. ministério pastoral está repartido entre irmãos e irmãs. Pero ese ministerio de pastoreo está repartido para hermanos y para hermanas. Não diz respeito ao governo da igreja. Eso no falta el respeto al Esse ministério Al ministério. não é o ministério de presbíteros. Eso no es un ministerio de presbíteros, de Não, ancianos. não diz respeito ao governo da igreja, Eso no le falta el respeto al gobierno de la iglesia, mas sim ao cuidado de amor uns com os outros.
pero sí al cuidado y amor de unos con los otros. Então nós temos o ministério pastoral por meio dos pastores, Entonces nosotros tenemos el ministerio pastoral por medio de los pastores, aqueles que têm encargo pastoral, aquellos que tienen encargo de ser pastores, e nós também somos pastoreados uns pelos outros. y nosotros también somos pastoreados unos por otros. Todos nós devemos amar e cuidar uns dos outros. Todos nosotros debemos pastorear y cuidar de unos de los otros. Está claro isso, irmãos? ¿Está claro eso, hermanos? Então, em primeiro lugar, ele nos limpa por meio da palavra. Entonces, en primer lugar, Él nos limpia por medio de la palabra. E eu estou falando da vara que está produzindo fruto. Y yo estoy hablando del pámpano que está Se produciendo você fruto. quer produzir fruto, Si usted quiere producir fruto, se você ama servir o Senhor, si usted ama servir al em Señor, primeiro lugar, leve uma vida no teu quarto em oração e na palavra. en primer lugar, lleve una vida de oración en su cuarto y en la palabra. O Spurgeon disse: se falharmos na oração em privado, Spurgeon decía que si fallamos en la oración en privado, en nuestra então oración en nós vamos privado, falhar em todas as coisas. entonces nosotros vamos a fallar en todas las Em cosas. primeiro lugar, leve uma vida de oração e na palavra no seu quarto em secreto. En primer lugar, llevemos una vida de oración y en la palabra en nuestro cuarto en secreto. Sacrifique o seu café da manhã, Sacrifique su desayuno, sacrifique qualquer coisa. sacrifique cualquier cosa. Acorde pouco mais cedo, Levántese un poquito más mas não temprano, sacrifique o seu devocional com Deus. pero no sacrifique su devocional con Dios. É tudo que o inimigo quer. Es todo lo que el enemigo quiere. Em segundo lugar, você é cuidado pela palavra, pelo ministério da palavra. En segundo lugar, usted es cuidado por la palabra por medio del ministerio de la palabra. Uma vida em privada no seu quarto e uma vida pública na igreja. Una vida privada en su cuarto y una vida pública en la E iglesia. agora nós temos uma vida de relacionamento uns com os outros. Y ahora nosotros tenemos una vida de relacionamiento unos con otros. Deus nos vinculou uns com os outros. Dios nos vinculó unos con otros. Se o grão de trigo cai em terra e não morre, Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, ele fica sozinho. él se queda solo. Alguns irmãos leem a Bíblia no seu quarto, Algunos hermanos leen la Biblia en su cuarto, ouve a palavra na congregação, escucha la palabra en la congregación, mas ele não tem vínculo com ninguém. pero él no tiene ningún vínculo con nadie. Ele não tem amigos. Él no tiene amigos E ele não se permite ser pastoreado. y él no se deja pastorear. Por quê? ¿Por qué? Porque é um grão que caiu e não morre por seu ego, por seu orgulho. Porque es un grano que cayó, pero no muere por su orgullo y por su ego. E, infelizmente, a igreja esconde vários egoístas. Infelizmente, la iglesia esconde a varios egoístas. Os religiosos se escondem com folha de figueira na igreja. Los envidiosos se esconden con Com... hoja de higuera en la iglesia. Estão entendendo, irmãos? E qual é a prova de que eu tenho uma vida na palavra? ¿Y cuál es la prueba de que tenemos una vida en la palabra? É quando nós temos uma vida prática que produz fruto. Es cuando nosotros tenemos una vida práctica que produce E fruto. isso envolve relacionamento, submissão, Eso envuelve relacionamiento, sumisión, pastoreio, pastoreo, obediência obediencia e trabalho juntos. y trabajo juntos. Então, em primeiro lugar, ele nos limpa por meio da palavra. Entonces, en primer lugar, Él nos limpia por medio de la Em segundo palabra. lugar, eu vou ressaltar, ele também usa as tribulações. En segundo lugar, yo voy a resaltar, Él también usa las Nós tribulaciones. vamos correr um pouquinho por causa do nosso tempo, Nosotros vamos a ir un poquito más rápido por causa del tiempo, mas Paulo disse que nos gloriamos também nas tribulações. pero Pablo dice que nosotros también nos gloriamos en las Lá em tribulaciones. Romanos capítulo 5. Allá en Romanos capítulo 5, Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. porque sabemos que la tribulación produce esperanza. Então, você não foge da tribulação. Entonces usted no huye de la tribulación. A perseverança gera um caráter aprovado La perseverancia genera un carácter aprobado e o caráter aprovado produz esperança. y el carácter aprobado produce esperanza. E a esperança não nos decepciona, Y la esperanza no avergüenza, porque Deus derramou do seu amor em nossos corações porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros por meio corazones do Espírito Santo que Ele nos deu. por el Espíritu Santo que nos fue dado. Você está vendo que Paulo se gloriava na tribulação? Usted está viendo que Pablo se gloriaba también en la Porque tribulación, ele sempre focava o fruto. porque él se enfocaba siempre en el fruto. Se a tribulação vai ser um meio de Deus tratar conosco, Si la tribulación va a ser un medio de que Dios trate con então não vamos nosotros, fugir da tribulação. entonces nosotros no vamos a huir de la Nós tribulación. vamos esperar o livramento do Senhor. Nosotros vamos a esperar a que el Señor nos libre. Em terceiro lugar, provações. Tercer lugar, las pruebas. Eu vou fazer uma separação entre tribulações e provações. Yo voy a hacer una separación entre tribulación y pruebas, Porque muitas vezes a tribulação é visível, ela é clara. porque muchas veces la tribulación es visible, ya
ella es clara. Ela é algo, uma tribulação ou uma tragédia que está acontecendo. La tribulación es una tragedia que está pasando. Mas às vezes a provação é algo espiritual e interior. Pero a veces la prueba es algo más espiritual y más interior. Jesus foi ao deserto para ser provado. Jesús fue al desierto para ser probado. Ninguém estava vendo. Nadie lo estaba viendo. Mas ali era uma relação entre ele, Deus e o inimigo. Pero allí había una relación entre él, Dios y el enemigo. Então muitas vezes passamos por provações. Entonces muchas veces pasamos por É pruebas. algo muito sutil. Y es algo muy sutil, É algo invisível. es algo invisible. Mas você sabe que algo está acontecendo. Pero usted sabe que algo está pasando. E você tem que aprender a esperar e lidar isso com Deus. Y usted tiene que aprender a esperar y a lidiar con eso Tiago con vai Dios. dizer isso no capítulo 1, versículo 2 a 5. Santiago va a decir eso en el capítulo 1, versículo del 2 al 5. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Às vezes essas provações envolvem tribulações, A veces las pruebas también envuelven tribulaciones, mas muitas vezes elas são algo mais sutis. pero muchas veces ellas son un poco más sutiles. O Senhor te restringe de algumas coisas. El Señor nos restringe de algunas Ele te cosas. impede algumas coisas. Él nos impide hacer algunas cosas. Ou Ele traz algumas coisas sobre nós. O Él trae algunas cosas sobre Todos nosotros. nós passamos por provações. Todos nosotros pasamos por pruebas. Nunca nós vamos passar pelas mesmas provações. Nosotros nunca vamos a pasar por las mismas Cada um é pruebas. provado de uma maneira, Cada uno es probado de una manera diferente. mas nós devemos considerar isso diante do Senhor. Pero nosotros debemos considerar eso Vocês delante del sabem que a Señor. prova da sua fé produz a perseverança, Usted sabe que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, e a perseverança deve ter ação completa. más la paciencia su obra completa, más tenga la paciencia su obra completa. Está falando de obra. Está hablando de obra. Em outras palavras, fruto. En otras palabras, fruto. Já não é algo tão misterioso, Ya no es algo tan misterioso, mas é algo que está acontecendo em nós. pero es algo que está pasando en Nós nosotros. estamos sendo transformados Nosotros estamos siendo pela transformados vida do Senhor por la vida del Señor enquanto aceitamos a disciplina da provação. en cuanto aceptamos la disciplina que viene de la Nós prueba. não fugimos dela. Nosotros no huimos de ella. Então ele vai dizer, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, Entonces Él va a decir, para que seáis perfectos y cabales, tenha ação completa. sin que os falte cosa alguna. Se você fugir da provação hoje, Si usted huye de la prueba hoy, daqui a 10 anos você vai falar para o Senhor, de aquí a 10 años usted le va a decir al ok, Señor, Senhor, eu vou entregar minha vida ao Senhor para te servir. ay Señor, yo te voy a entregar mi vida para servirte. Eu não vou só congregar, eu vou ser uma vara que produza fruto. Yo no solamente me voy a congregar, yo voy a ser un pámpano que produce Ah, fruto. ok, então você vai ter que voltar lá onde você parou há 10 anos atrás. Ah, bueno, entonces usted va a tener que volver allá donde usted se detuvo hace 10 años, Porque de lá onde você parou até hoje, porque desde allá donde usted se detuvo hasta hoy, quando você desobedeceu e fugiu daquela provação, cuando usted desobedeció y huyó de aquella prueba, você deixou de crescer espiritualmente. usted dejó de crecer A espiritualmente. sua vida espiritual parou. Su vida espiritual paró, se Então detuvo. você tem que voltar, lembra-te, veja onde você caiu Entonces usted tiene que devolverse, acuérdese donde usted se cayó e volta ao primeiro amor. y vuelva al primer amor. Tem a su muita primer gente que está caminhando na igreja, amor. Hay muchas personas que están caminando en la mas eles iglesia, não estão avançando espiritualmente. pero ellos no están avanzando Porque espiritualmente. eles fugiram da aprovação e da disciplina espiritual. Porque ellos huyeron de la prueba y de la disciplina espiritual. Tenha então essa aprovação, a sua obra perfeita. Y si alguno de vosotros tiene falta, É, no, para que seáis perfectos y sin que os falte Isso. cosa alguna. a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Já falou. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, se vocês não estão entendendo, si ustedes no están entendiendo, então busca, peça a Deus sabedoria. entonces usted busque y pídale a Dios E Ele vai sabiduría. dar a você. Y Él les va a dar sabiduría. Talvez você ache que Deus não te ama. De pronto ustedes creen que Dios no los Oh, ama. mas é uma provação atrás da outra. Es una prueba tras otra. É uma tribulação. Es una tribulación. Com os outros as coisas vão bem, mas comigo não. Con otros las cosas van súper bien, pero conmigo Mas no. lembre-se, ele diz que toda vara que tiver em mim dá fruto, Pero acuérdese que Él dice que toda vara que esté en mí y dé fruto, ele vai podar, ele vai limpar, Él la va a limpiar, Él la va a podar, para que produza mais fruto ainda. para que produzca aún más fruto. Então ele usa a palavra, Entonces Él usa la palabra, ele usa a tribulação, Él usa la tribulación, ele usa a provação. Él usa la prueba. E eu vou colocar mais um ponto aqui. Y yo voy a colocar un punto más Ele aquí. usa uma disciplina espiritual mais profunda. Él usa una disciplina espiritual aún más profunda. Não precisa abrir, mas Paulo mostra em 2 Coríntios 12, No necesita abrirlo, pero Pablo muestra en 2 Corintios 12, versículos 7 a 9, versículos 7 al 9, quando ele diz: para impedir que eu me exaltasse,
por causa da grandeza dessas revelações, donde él dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, foi-me dado um espinho na carne, me fue dado un aguijón en mi carne, mensageiro de Satanás, un mensajero de Satanás para me atormentar. que me abofetee. Irmãos, isso é um texto difícil, Hermanos, este es un texto difícil, mas uma coisa está clara. pero una cosa está clara. Deus queria manter Paulo na humildade. Dios quería que Pablo se mantuviera en la humildad E ele enviou um espinho na carne. y él le envió un espino en su carne. Nós, às vezes, olhamos essa palavra espinho e falamos, mas espinho é uma coisa muito pequena, é simples lidar com isso. Nosotros a veces vemos para esa palabra aguijón y decimos, pero aguijón es una palabra suave, sencilla. Mas se você é um estudioso da palavra, Pero si usted es un estudioso de la palabra, deveria ser. debería ser. Deveria ser. Debería ser una palabra. Você deveria estudar as escrituras. Ya. Si usted fuera un estudioso de la palabra, y usted debería serlo. Você vai ver que no original espinho significa algo mais. Usted va a ver que en el original aguijón significa algo más. E na história também. Y en la historia también. Espinho era uma estaca. Aguijón era una estaca. Era uma lasca de madeira, Era un pedaço de pedazo de madeira, madera que o atormentador enfiava numa pessoa. que el atormentador lo incrustaba en la persona, lo enterraba en la persona. Não encostava. Lo enterraba en la persona. Ele não fazia igual eu faço com você. Él no hacía así como él me hacía a mí. Ele enterrava uma lasca de madeira na pessoa. Él enterraba una estaca de madera en la E aquilo persona. era uma tortura. Y eso era una tortura. Então, a palavra espinha aqui é uma lasca de madeira. Entonces la palabra aguijón aquí es una estaca de madera. Paulo não podia se mover de qualquer maneira. Pablo no se podía mover de cualquier manera. Vocês estão entendendo? ¿Ustedes están Isso entendiendo? mantinha Paulo debaixo de tremenda disciplina espiritual. Y eso mantenía a Pablo debajo de tremenda Ao ponto disciplina que espiritual. ele dizia que isso era um mensageiro de Satanás Hasta el punto que él decía que eso era un mensajero de Satanás para me atormentar, para bofetearlo a él. me esbofetear. Para bofetearle, Ou seja, alguém que produz muito fruto, o sea, alguien que produce mucho fruto, o Senhor vai manter ele sobre uma disciplina maior el Señor lo va a mantener sobre una disciplina mayor para que ele se mantenha na humildade. para que él se mantenga humilde. A tentação de quem está frutificando muito La tentación de alguien que está é fructificando a mucho vaidade, é o orgulho. es la vanidad y el orgullo. Então Deus vai manter uma forte disciplina, Entonces Dios va a mantener una disciplina muy porque fuerte Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. 3 vezes eu roguei ao Senhor para que tirasse isso de mim. Paulo diz. Pablo dice 3 veces, ¿dónde dice? ¿En qué versículo? Estamos Três entre o vezes- versículo 7 e 9. Ya, gracias. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Mas ele me disse: a minha graça te basta. Y me ha dicho, bástate mi gracia, O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Jesus orou 3 vezes no Getsema para o Senhor poupá-lo daquela hora. Jesús oró 3 veces en el Getsemaní para que Dios lo pasara a esa hora. E o Senhor não o poupou. Y Dios no lo pasó a esa hora. Levanta o microfone. No, perdón. E Paulo orou 3 vezes para que o Senhor livrasse desse espinho. Y Pablo oró 3 veces para que el Señor le quitara ese aguijón. O Senhor não o poupou. Y el Señor no se A lo minha quitó. graça te basta. Bástate mi gracia, Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por que isso, irmãos? ¿Y por qué eso, hermanos? Porque Paulo era uma vara que produzia muitos frutos. Porque Pablo era una vara que producía muchos E o Senhor frutos está podando o orgulho na vida de Pablo. y el Señor está podando el orgullo en la vida de él. Portanto, eu me gloriarei ainda mais Por tanto, de buena gana me gloriaré, nas minhas fraquezas, más bien en mis debilidades, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. para que repose sobre mí el poder de Se Cristo. você é uma vara que produz fruto, Si usted es una vara que produce fruto, lembre-se dessas 4 coisas. acuérdese de estas 4 Esses cosas. 4 instrumentos que Deus usa para nos limpar, Estos 4 instrumentos que Dios usa para limpiarnos, para nos podar, para podarnos, para que possamos produzir mais fruto ainda. para que podamos producir aún más fruto. A palavra de Deus, La palabra de Dios, as tribulações, las as tribulaciones, provações las pruebas e uma forte disciplina espiritual. y una fuerte disciplina espiritual. Agora, se nós formos
ramos que não produzam fruto. Ahora, si nosotros fuéramos pámpanos que no producen fruto, Então ele vai nos cortar. entonces Él nos va a cortar. Irmãos, normalmente eu estou falando 1 hora só com vocês. Hermanos, yo normalmente solamente estoy hablando 1 hora con Hoje eu ustedes. vou abusar um pouquinho e vou pedir um pouco mais, alguns minutos a vocês. Hoy yo voy a usar un poquito y voy a pedirles un poquito más de tiempo a Vocês me ustedes. permitem um pouquinho mais? ¿Ustedes me permiten un poquito más? Que normalmente são meia hora para mim e meia hora para o Pablo. Que normalmente es media hora para mí y media hora para Quando eu Pablo. falo 1 hora, eu falo meia hora, na verdade. Cuando yo hablo 1 hora, solamente estoy hablando media hora. Hoje o Jonathan é uma vara que está começando a dar fruto na tradução. Hoy Jonathan es una hora que está empezando a dar fruto con la traducción. Porque eu estou falando 1 hora todos os dias, mais ou menos. Porque yo normalmente estoy hablando 1 hora todos los E na días. primeira vez que o Jonathan vai traduzir, eu vou falar um pouco mais. Entonces, en la primera vez que Jonathan va a traducir, entonces yo voy a hablar un poquito más. Está sendo limpado para produzir mais fruto ainda. Está siendo limpiado para producir aún más fruto. Irmãos, aquele ramo que não dá fruto, Hermanos, aquel pámpano que no da fruto, ele vai cortar e vai tirar ele dali. Él lo va a cortar y lo va a tirar de allí. Agora eu quero lembrar vocês uma passagem muito conhecida sobre a ceia do Senhor. Ahora yo quiero acordar con ustedes un pasaje muy conocido sobre la cena del Em Señor. que capítulo Paulo fala sobre a ceia? ¿En qué capítulo Pablo habla sobre la cena? Vocês aqui têm ceia, né? Vocês partem o pão, não? Ustedes aquí tienen cena, ¿no? Ustedes parten el pan. Ah, ok. E qual capítulo é que Paulo fala sobre a ceia? ¿Y en qué capítulo es que Pablo habla sobre la cena? Ufa. Comecei a me preocupar. Oh, Me empecé a preocupar. ainda bem que alguém respondeu. Menos mal que alguien respondió. Então, lá no versículo 28 a 31 do capítulo 11, Entonces, allá en el versículo 28 al 31 del capítulo 11, ele vai dizer assim: examine-se o homem a si mesmo, él va a decir así: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, e coma do pão e beba do cálice. y coma así del pan y beba de la copa. Porque se alguém come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ele come e bebe para a sua própria condenação. juicio come y bebe para sí. Você está vendo? ¿Usted está viendo? A vara que produz fruto, ele vai limpar para que dê mais fruto. La vara que produce fruto, él la va a limpiar para que dé más fruto. Mas aqui ele está falando de condenação. Pero aquí él está hablando de condenación, Daquela pessoa que está vivendo uma vida leviana de aquella persona que está viviendo una vida e ainda liviana, assim ele sem discernir o corpo de Cristo. y aún así él sin discernir el cuerpo de Talvez ele Cristo, ache que está comendo uma pizza com refrigerante. de pronto él piensa que está comiendo pizza con E gaseosa, ele vai à mesa do Senhor como se fosse só uma liturgia. y él va a la mesa del Señor solamente como si fuera Não, una na costumbre. mesa você pode receber vida ou condenação. Pero no, en la mesa usted puede recibir vida o O condenación. Espírito Santo ministra Cristo a nós, El Espíritu Santo nos ministra a Cristo en nosotros, mas também ministra disciplina espiritual. pero también ministra la disciplina espiritual. Por isso há entre vocês muitos fracos, Por eso hay entre vosotros muchos débiles, doentes enfermos, e alguns que já dormiram. y algunos que ya duermen, y muchos duermen. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, Si pues nos examinásemos a nosotros não mismos, receberíamos o juízo de Deus. no seríamos juzgados. Você está vendo isso? ¿Usted está viendo eso? Você pode receber condenação e juízo de Deus quando você toma ceia. Usted puede recibir condenación y juicio de Dios cuando usted toma la cena. Se você é uma vara que está vivendo uma vida egoísta, Si usted es una vara que está viviendo una vida egoísta, sem uma vida em secreto no seu quarto, sin una vida en secreto en su cuarto, desprezando o ministério da palavra, despreciando el ministerio de la palabra, desprezando o pastoreio, despreciando el pastoreo, se você não serve, si usted no sirve, se você não leva uma vida de santidade e consagração. si usted no lleva una vida de santidad y consagración, É como se fosse alguém que se casou, es como si fuera alguien que se casó, mas quer viver uma vida de solteiro. pero quiere vivir una vida de soltero. Cuida-te todos que são casados. Estão me entendendo? Cuídense todos los que son casados, Porque às vezes nós estamos na igreja, porque a veces nosotros estamos en la iglesia, mas é como se fosse um clube. Nós não queremos que ninguém toque a nossa vida. pero es como si fuera un club, que nosotros no queremos que nadie toque nuestra A vida. igreja é a casa de Deus e um lugar de compromisso. La iglesia es la casa de Dios, es un lugar de Mas se compromiso. você vive uma vida de qualquer maneira, Pero si usted vive una vida de cualquier manera, quando você partiu o pão com os irmãos, cuando usted parte el pan con los hermanos, aqui ele está dizendo que haverá condenação e juízo. aquí está diciendo que habrá condenación y juicio. Então, o primeiro estágio desse juízo, Entonces el primer estadio de ese juicio, ele diz: por isso há entre vós muitos fracos. él dice, por lo cual hay muchos enfermos. Não, o primeiro estágio é fraco, é debilidade. Entonces el primer estadio es debilidad.
Essa debilidade pode ser natural e espiritual. Esa debilidad puede ser natural o espiritual. Às vezes as pessoas estão andando se arrastando. A veces las personas andan arrastrándose. Às vezes falamos, irmãos, vamos orar. A veces decimos, hermanos, vamos a orar. É como se alguém falasse, vamos entrar no cemitério. Es como si alguien dijera, vamos a entrar en el cementerio. Silêncio profundo. Un silencio profundo. Todo mundo parece que o inimigo colocou uma corrente na sua boca, uma mordaça na sua boca. Pareciera que todo el mundo, el enemigo, les colocó una mordaza, una cuerda en sus E bocas. espírito de sono vem sobre os ombros de alguns. Y un espíritu de sueño viene sobre los hombros de algunos. E eles estão na reunião, Ellos están en la reunión, mas estão assim. pero están bostezando. Vocês estão entendendo? ¿Están entendiendo, hermanos? Eu não estou falando de um cansaço porque você teve um dia de muito trabalho. Ahí no está diciendo que es cansancio porque usted tuvo un día de mucho trabajo. Eu estou falando de uma morte espiritual. Yo estoy hablando de una muerte espiritual. Por isso há entre vós muitos fracos, Por eso hay entre vosotros sem muchos poder, débiles, sem vida. sin poder y sin vida. E quando você não obedece à disciplina do Senhor, Y cuando usted no obedece la disciplina del então vem a Señor, doença. entonces viene la enfermedad. Ou seja, a fraqueza se torna em enfermidade. O sea, la debilidad se vuelve enfermedad. E se você não obedece ao Senhor, Y si usted no obedece al Señor, então você pode morrer. entonces usted puede morir. Ele está dizendo que alguns já morreram. Él está diciendo que algunos ya Então murieron. essa fraqueza se transformou num pecado para a morte. Entonces esa debilidad se convirtió en enfermedad para muerte. Vocês estão vendo esses três estágios da disciplina aqui? Ustedes están viendo los tres estadios de la disciplina aquí: Fraqueza, debilidad, doença enfermedad e morte. y muerte. A morte é quando a vara foi cortada. La muerte es cuando la vara fue cortada. Toda vara que tiver em mim, Toda vara que esté en mí, todo pâmpano que estiver em mim, todo pámpano que esté en que mí não der fruto, y que no dé fruto, o Senhor vai cortar. el Señor la va a cortar. Muitas vezes nos cortou porque morremos espiritualmente. Muchas veces ya nos cortaron porque morimos espiritualmente. Ser cortado da videira significa que a obra de Deus, Ser cortado de la vida es porque la obra de Dios significa que a obra de Deus significa que la obra de Dios não vai fluir mais por meio de nós. no va a fluir más por medio de Nós nosotros. estamos congregando, Pero nosotros nos estamos mas congregando, nos tornamos inúteis. pero nos volvemos inútiles. Nós até podemos pregar e fazer alguma coisa, Nosotros hasta podemos predicar y hacer alguna mas a otra cosa, graça de Deus não está conosco. pero la gracia de Dios no está con E no nosotros. lugar de graça fluindo de nós para os irmãos, En lugar de gracia fluyendo de nosotros hacia los poderá hermanos, fluir desgraça, podrá fluir desgracia, porque será esforço na carne. porque va a ser un esfuerzo en la carne. Quando Jesus diz que a vara será cortada, Cuando Jesús dice que la vara será cortada, ele não está falando de perda de salvação, Él no está hablando de que o cristão vai perder a salvação, que el cristiano va a perder la salvación, mas sim que a vida da videira vai deixar de fluir nele. pero sí que la vida en la vida va a dejar de fluir en él. Ele se torna um cristão sem propósito. Él se vuelve un cristiano sin propósito. Ou ele morre espiritualmente O él muere espiritualmente e ele permanece ainda aqui, y él permanece aún aquí, ou ele poderá literalmente morrer o él puede literalmente morir se ele começar a trazer complicação para a casa do Senhor. si él empieza a traer complicaciones en la casa del Señor, Divisão na casa do Senhor. división en la casa del Señor, Rebeldia na casa do Senhor. rebeldía en la casa del Nós não Señor. devemos viver a vida cristã de qualquer maneira, irmãos. Hermano, nosotros no debemos vivir la vida cristiana de cualquier A manera. obra do Senhor é algo muito sério. La obra del Señor es algo muy serio. Paulo fala, vocês são a casa de Deus. Pablo dice que ustedes son la casa de Falando Dios. aos Coríntios, se alguém destruir a casa de Deus, Le dice a los corintios, si alguien destruye la casa de Dios, Deus o destruirá. Dios los destruirá. Você está vendo isso? ¿Usted está viendo eso? Cairá debaixo da disciplina do Senhor. Va a caer bajo la disciplina del Você Señor. lembra de Ananias e Safira? ¿Usted se acuerda de Ananías y Zafira? O que aconteceu com eles? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Eles mentiram não aos homens, Ellos no mintieron a los hombres, mas mentiram a Deus. sino que mintieron a Dios E eles morreram. y murieron. Claro, eles mentiram aos homens. Claro, ellos le mintieron a los Mas hombres, Pedro está dizendo, vocês não mentiram aos homens, vocês mentiram ao Espírito Santo. pero le está diciendo, ustedes no mintieron a los hombres, ustedes le mintieron fue al Espíritu Santo. Porque quando um cristão se torna leviano, Porque cuando un cristiano se vuelve liviano, ele não vê o Espírito Santo na igreja e nem nos irmãos. él no ve al Espíritu Santo ni en la iglesia ni en los Então ele hermanos. trata os irmãos como se fosse qualquer coisa. Entonces él trata a los hermanos como si fuera cualquier E cosa. agora o chefe da casa Y ahora el jefe de la casa vai colocar sua mão de disciplina sobre os levianos. va a colocar su mano de disciplina sobre los livianos. Então Ananias e Safira morreram. Entonces Ananías y Zafira E murieron, aquilo foi um pecado para a morte. ya que yo fue un pecado para A muerte. vara que estava na videira La vara, el pámpano que estaba en la vides foi cortado. fue cortada. 2 varas, na verdade. 2 varas a la verdad. Ananias e Safira. Ananías y Zafira. João diz em sua primeira carta, capítulo 5:16, Juan dice en su primer carta, capítulo 5, se alguém 16, ver o seu irmão cometer um pecado que Sim. não for para a morte, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ore e Deus lhe dará vida.
pedirá y Dios le dará É vida. uma vara que está na videira Es una vara que está en la vides que está tropeçando. que está tropezando. Mas ore por ele, Pero ore por él, para que o Senhor limpe para que el Señor lo e limpie a vida da videira continue a fluir nele. y la vida de la vides continúe fluyendo. Está en claro él. para você isso? ¿Está claro para usted eso? Mas aqueles que pecarem para a morte, Esto es Continúa no versículo. esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. mas aqueles que pecarem para a morte, Pero para aquellos que pequen, que cometan pecado de muerte, não ore por eles. no oren por ellos. Está claro isso, irmãos? ¿Está claro eso, hermanos? Existe pecado que são para a morte Existe pecado que es para muerte e há pecados que não são para a morte. y hay pecados que no son para muerte. Mas a gente acha que esse assunto de pecado para a morte, Pero hay gente que cree que ese asunto de pecado isso para é muerte, coisa do Velho Testamento. eso es cosa del Viejo O Testamento. Deus do Novo Testamento é amor. El Dios del Nuevo Testamento es Um dia a amor. terra abriu e engoliu lá 250 famílias. Un día la tierra se abrió y se tragó Mas esse é o 250 Deus do Velho familias. Testamento. Pero es el Dios del Viejo Matou um Testamento. bocado de gente no deserto. Mató un montón de gente en el Mas no desierto. Novo Testamento, não. Pero en el Nuevo Testamento no. Nós estamos na graça. Nosotros estamos en la gracia. Deus é amor. Dios es amor. Então nós podemos levar uma vida tranquila. Entonces nosotros podemos llevar una vida Porque Ele já tranquila. fez tudo por nós. Porque Él ya hizo todo por E se Ele nosotros. quiser fazer alguma coisa na sua casa, Y si Él quiere hacer alguna cosa en su casa, Ele vai fazer. entonces Él la va a hacer. Mas não conte comigo. Pero no cuente conmigo. Vocês estão entendendo? ¿Están entendiendo, Mas hermanos? não é isso que a Bíblia diz. Pero no es eso lo que la Biblia Quando dice. você pega o livro de Hebreus, Cuando usted abre el libro de ele Hebreos, vai dizer que Deus é um fogo consumidor Él dice que Dios es un fuego consumidor. e dura coisa cair na mão do Deus vivo. Es dura cosa caer en las manos de Agora, o livro de Hebreus está no Velho Testamento ou no Novo? Ahora el libro de Hebreos está en el Viejo Testamento o en el Nuevo. O que vocês acham? ¿Ustedes qué creen? Está no Novo. Está en el Nuevo. É o mesmo Deus. Es el mismo Dios. Então, irmãos, vamos nos lembrar disso. Entonces vamos a acordarnos de O eso. primeiro estágio é fraqueza, El primer nivel es debilidad, fraqueza física e espiritual. debilidad física y espiritual. Se não houve a disciplina do Senhor, Si no escucha la disciplina del o Señor, segundo estágio que Paulo está dizendo el segundo nivel que Pablo está é diciendo doença, enfermidade. es enfermedad. E o terceiro estágio, se você não ouve, Y el tercer estadio, si aún usted no escucha, é a morte física. es la muerte física. Ele não está dizendo que todas as doenças do povo de Deus é uma disciplina para a morte. Él no está diciendo que todas las enfermedades en el pueblo de Dios son Não, una disciplina para nós muerte. somos seres humanos e vulneráveis. No, nosotros somos seres humanos y somos vulnerables. Mas ele está dizendo daquela disciplina que é espiritual. No, pero él está diciendo esa disciplina que es espiritual. Parece que é aquela doença que nunca se cura. Parece aquella enfermedad que nunca se cura. Tiago falou assim: se você está alegre, cante louvores. Pablo dice así, si usted está alegre, cante alabanzas. Tiago falou. Santiago, perdón. Mas se você está triste, ore. Pero si usted está triste, ore. E se houver enfermo entre vocês, Y si hubiera algún enfermo entre ustedes, faça o quê? que Vai haga, na farmácia, vai no hospital primeiro. haga É isso que ele falou? haga que vaya a la droguería o vaya al hospital primero. ¿Es eso lo que él dijo? Pega o telefone e pede para a drogaria, a farmácia entregar na sua casa. O llame y pida el remedio por domicilio. Foi isso que o Tiago falou? Pues eso es lo que Santiago dijo. O que ele mandou fazer? ¿Qué fue lo que él mandó a hacer? Chame os presbíteros da igreja. Llame a los ancianos de la iglesia. Vocês aqui têm praticado isso? ¿Ustedes aquí han practicado eso? Isso é uma ordem de Deus. Eso es una orden de Dios. Ele não está falando de uma dor de cabeça, um resfriado. Él no está hablando de un dolor de Não, isso cabeza. aí un você faz um resfriado. chá e resolve. No, y Vai usted hace descansar. un té y resuelve. Y Ele está se va a falando de um descansar. nível de enfermidade Ahí está hablando de un nivel de enfermedad que por mais que você está cuidando e descansando, que por más que usted se está cuidando y está aquilo não está descansando, resolvendo. eso no se está curando. Então você chama os presbíteros da igreja. Entonces usted llama a los ancianos de la E iglesia. o que diz a Bíblia? Orem sobre ele, impõe as mãos sobre ele. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que pongan las manos sobre él y oren. Porque a oração da fé salvará o doente. Porque la oración de la fe salvará al E se enfermo. houver cometido pecado, Y si hubiera cometido pecado, tá vendo? Eles vão ser perdoados. ellos van a ser perdonados. Confesse os seus pecados, suas culpas uns aos outros. Confiesen sus pecados y sus culpas unos a Orem otros. uns pelos outros Oren unos por los para otros serem sarados. para que sean sanados. Impõe as mãos sobre o doente. Pongan las manos sobre el enfermo, Unge com óleo. únjanlo con aceite E com a confissão de pecado haverá cura. y con la confesión de pecados habrá O cura. contexto mostra para nós El contexto muestra para que ali é nosotros um caso de disciplina espiritual. que eso es un caso de disciplina E quando espiritual. fala de confissão de pecado, Y cuando habla de confesión é de que pecados, provavelmente es que probablemente houve uma rachadura, houve uma rebeldia, uma divisão. hubo una rebeldía, una división. Algo aconteceu Algo pasó que essa pessoa que está doente,
que esa persona que está enferma, que nada está resolvendo o problema dela, que nada está arreglando el problema de esa persona, ela caiu debaixo da disciplina espiritual. ella está bajo la disciplina E espiritual. agora é necessário arrependimento, Y ahora es necesario arrepentimiento, confissão de pecados. confesión de E pecados. se os presbíteros erraram com ela em alguma coisa, Y si los ancianos cerraron con él en Tiago alguna está cosa, dizendo, confessa os pecados uns aos outros. Santiago está diciendo confesen los pecados unos a otros. Porque sem intenção, todos podem cometer pecado uns com os outros. Porque la intención, bueno, todos pueden cometer pecados Sim, unos mesmo contra sem otros. querer fazer isso. Así nosotros no querramos hacer eso. Mas agora, diante do Senhor, com arrependimento e confissão de pecados, Pero ahora delante del Señor con arrepentimiento y perdón de pecados então y os confesión de presbíteros pecados, vão impor as mãos entonces los ancianos van a imponer e las vão manos ungir eles. y lo van a ungir a ellos. A unção significa o Espírito Santo. La unción significa el Espíritu Ou Santo. seja, aquela pessoa saiu debaixo do ministério do Espírito Santo O sea, aquella persona salió debajo del ministerio del Espíritu quando Santo pecou. cuando pecó. Um nível de pecado Un nivel de pecado que tirou ela da cobertura espiritual. que lo quitó a él de la cobertura Vocês estão espiritual. entendendo? ¿Ustedes están entendiendo? Com arrependimento e confissão, Con arrepentimiento y confesión de e pecados. agora com a imposição das mãos, Y ahora con imposición de manos. porque os presbíteros representam a autoridade espiritual. Porque los ancianos representan la Então autoridad eles vão espiritual. trazer ela de volta para a cobertura do corpo de Cristo. Entonces ellos van a traer de vuelta a esa persona para la cobertura de Então Cristo. essa vara, no lugar de ser cortada e ser lançada ao fogo, Entonces esa vara, en lugar de ser cortada y de ser lanzada al no fuego, lugar dessa enfermidade levar até a morte, en lugar de que esa enfermedad lo lleve hasta la muerte, essa vara volta para a videira. esa vara va a volver a la vida, Ou seja, a vida de Jesus vai voltar a fluir nela. O sea, la vida de Jesús va a volver a fluir en esa Vocês estão persona. entendendo, irmãos? ¿Están entendiendo, hermanos? Se você é uma vara, Si usted es una vara, tem dois caminhos. tiene para dos nós. caminos para tomar. Ou nós seremos uma vara que produz fruto, O podemos ser una vara que produce fruto, ou nós seremos uma vara que vamos ser cortada e lançada ao fogo. o podemos ser una vara que va a ser cortada y Isso lanzada vai al fuego. depender da resposta que a gente dá ao Senhor. Eso va a depender de la respuesta que nosotros le Então, demos al Señor. concluindo, habitem em mim, Entonces, concluyendo, habiten en e mí eu vou habitar em vocês. y yo voy a habitar en ustedes. Como a vara de si mesma não produz fruto, Como la vara que en sí misma no produce fruto, vocês não podem fazer nada sem mim. ustedes no pueden hacer nada sin mí. Mas se vocês habitarem em mim, Pero si ustedes habitan en mí, vocês vão produzir muitos frutos. ustedes van a producir mucho fruto. Então vocês podem pedir o que vocês quiserem, Entonces ustedes pueden escoger lo que ustedes quieran. uma vez que habita em mim e minhas palavras em vocês. Una vez que habiten en mí y mis palabras en E o ustedes, Pai vai responder todas as orações de vocês. mi Padre va a responder todas las Agora oraciones eu de vou ustedes. limpar vocês. Ahora yo los voy a limpiar a Eu ustedes. vou limpar por meio da palavra, Yo los voy a limpiar por medio de la palabra, por meio da tribulação, por medio de la tribulación, por meio das provações, por medio de las pruebas por meio da disciplina. y por medio de la E disciplina. eu vou colocar pastores entre vocês. Y yo voy a colocar pastores entre Eles vão ustedes. exortar vocês. Y ellos los van a exhortar a ustedes. E nós vamos cuidar uns dos outros. Y nosotros vamos a cuidar unos de los Todos otros. temos que ter responsabilidade uns com os outros. Todos tenemos que tener Então nós vamos responsabilidad unos con permanecer na otros. videira, Entonces nosotros vamos a permanecer en la debaixo vida, dessa cobertura espiritual que é Cristo. bajo la cobertura espiritual que es Haverá uma Cristo. abundante vida fluindo em todos os membros. Habrá una abundante vida fluyendo en todos E los haverá miembros. frutificação. Y habrá fructificación. Que Deus nos abençoe. Que Dios nos bendiga.